Continuando a live, vamos falando agora de nossos patrocinadores com áudio. Pessoal, se não sair, avisa aqui que a gente corrige. Quero agradecer a Farmácia Santé, Francesca Advogados, Movepom, Atacado Leia e a Paradox. Show! Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a nutrição, dar uma base do que é a nutrição na vida das pessoas e após a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é nutrição esportiva e de alta performance, do que realmente creio eu que é o foco e o que o pessoal quer saber. Então vamos lá. Conceitos básicos. O que a gente tem que saber inicialmente sobre a nutrição? Saber os 3 nutrientes base da nossa alimentação. Primeiramente o carboidrato, que a galera tem um certo medo, né? Às vezes se arrepiam de escutar o nome. Não é perigoso? Muitas vezes ele causa graves problemas. Então o carboidrato, pessoal, quando a gente vincula assim saúde e além de saúde, assim, performance também, ele é o nosso gerador de energia. Ele é o combustível para o carro. Então a gente necessita assim um consumo periódico de carboidratos para a gente consiga realizar desde funções normais do dia a dia, caminhar, andar, conversar e treinar com a Lana às vezes. Né? Faz parte. Exatamente. Então, o carboidrato ele tem que ser consumido conforme o teu gasto. Você gasta, você consome. E claro que sim, ele é responsável por outras funções além de geração de energia. Mas para nós, hoje o objetivo é falar sobre isso. A proteína seria o segundo macronutriente, então essa é a formação de aminoácidos, são ligados como se fosse uma corrente. Se você tem uma correntezinha em casa, um bracelete, como se fosse um elinho grudadinho no outro, tá? Então, esses aminoácidos formam proteínas mais complexas, de no mínimo 100 anéis ligados, né? Que são responsáveis por recuperação e regeneração de qualquer tecido muscular do nosso corpo. Não apenas o músculo você treina na academia, desde o teu cabelo, da tua pele, do teu coração, qualquer tecido que tenha em você, tá? E o último é o lipídio. O pessoal não tem medo do carbo, tem medo do carbo, mas não tem medo do lipídio, né? Então, existem gorduras boas e gorduras ruins. As gorduras boas a gente tem que ter um cuidado, são as gorduras que tendem a mover e, digamos assim, disseminar uma alteração do nosso colesterol. Abaixar o tal do bom colesterol e aumentar o ruim. Que são gorduras saturadas, que são de origem de fritura, alimentos processados, e as gorduras hidrogenadas, que são aquelas que dão sabor mais crocante na tua bolachinha recheada, né? Aumenta o tempo de prateleira. Essa é a mais perigosa. A gordura saturada, o que ela faz? Ela aumenta o teu LDL, mas porém quase não mexe no bom colesterol, ele fica estável. Só que essa gordura trans, ela é ruim a mais porque, além de aumentar o ruim, abaixa o bom. Esse é o grande lance. Mas sim, nós temos que consumir tipos de gorduras boas para o funcionamento do nosso organismo. Seja de produção hormonal, né, Jodelis? E até também, assim, formação de, digamos, de células, regeneração das células nossas do dia a dia, tá? Então, essa é a base da nutrição. Carboidrato, proteína e gordura. Perfeito? Vamos lá. Então, quando a gente recebe o paciente que visa procurar um resultado no consultório, nós temos que saber e criar, assim, digamos, uma linha de raciocínio, né, pelo resultado que o paciente objetiva. Claro que acho que a Lana também, o Alexandre também recebem pacientes que muitas vezes querem um resultado irreal, né, um resultado que às vezes é muito impossível de ser atingido por fatores genéticos, tempo de treino, às vezes é um tempo muito pequeno para o resultado que eles buscam, né? Então a gente tem que criar 4 regras básicas. É possível bater esse teu resultado? Tem uma questão de biotipo também, né? Eu acompanho às vezes, tem gurias assim que já tem tecnicamente o quadril já mais largo, o ombro mais largo e ela quer ter um shape slim de modelo. Não tem, só a gente serrar um pedaço do osso da vivente fora, né? Não dá. Tem um quadro clínico legal que eu recebi, isso faz alguns anos, mas me marcou assim, porque de certa forma foi bem engraçado, né, digamos assim. Era uma menina de uns 17 anos de idade, né? Daí eu peço, pai, você tem qual o objetivo? O que você foca? Daí ela pegou o celular e botou, eu quero ficar até o final do ano igual a essa mulher aqui. Ah, isso é comum. Né? Daí ela virou o celular e vê, era tua fã.
A Vivi Winkler. Meu Deus, tô há 7 anos buscando a Vivi. Exatamente. Então, às vezes a gente tem que analisar se o estilo de vida da pessoa, a genética e até outros fatores vinculados até a questão financeira, às vezes permita isso, né? Se é um resultado real e se sim é real, quanto tempo a gente vai traçar uma linha de raciocínio para bater esse resultado? Que isso a gente tem que construir, como a Ana falou, assim, modificar um corpo requer tempo, né? E esse tempo a gente tem que mensurar em pequenos resultados e cada pequeno resultado você vai chegando mais próximo do seu resultado final. Mas o paciente tem que entender, se o resultado é algo muito complexo, vai depender de mais tempo, né? Então isso é fato, nós temos que criar uma linha de raciocínio e trabalhar com se é possível e com o tempo. E também, esse resultado muitas vezes depende de que? Se ele realmente é a tua prioridade, né? Às vezes você quer ter um corpo super escultural, mas você está na faculdade. E às vezes isso acaba sendo um interpério, né? Então, às vezes... Acontece também muito assim da pessoa, eu quero ficar com um corpo assim, daí mostra, né? Um corpo bem estético. Pô, tu precisa de muita dedicação para isso. Aí, só que a pessoa ela não tá disposta, por exemplo, largar, por exemplo, final de semana da bebedeira. Então, vai contra o objetivo dela, né? Então, é realmente isso daí, da questão da prioridade. Então, às vezes as pessoas não colocam realmente o shape como a prioridade, né? O corpo, enfim, é melhor. Aí fica difícil, né? Exatamente. Às vezes a gente tem que entender, assim, se o paciente realmente quer... e aposta nisso, a gente vai um pouco mais a fundo e tem que fazer uma leitura de dado, como é a vida dessa pessoa. Se ela realmente quer o físico que ela busca, então muitas vezes ela tem que abrir mão de alguns fatores, né? Meio social, entender que vai ter que abrir mão de alimentação, sair de noite, beber. E esse na balança do custo-benefício se torna ainda uma prioridade para ela, se o meio social dela acaba não falando mais alto, né? Até para isso não gerar uma frustração para a pessoa a longo prazo, né? E o último item, se já tentou alguma vez, se sim, por que não deu certo, né? Isso a gente recebe muitos pacientes assim de outros profissionais, mas sabendo que são de bons profissionais, né? Que tem uma capacidade técnica igual ou melhor que a tua para conduzir um paciente, né? Então, a gente sabe em si, se esse profissional é capacitado, trabalha a favor da ciência, às vezes não foi o profissional que errou a mão, né? Então, a pessoa tem que fazer uma releitura de dados e entender que muitas vezes ela tem que ser participativa também no projeto, né? Mergulhar de cabeça e fazer as modificações necessárias, que são, sim, obviedade para que aquilo se concretize, né? Bem interessante, vocês devem também ver isso diariamente no consultório. Mas então vamos lá, então entendemos o que são os macronutrientes e o que a gente tem que criar como plano de ação para atingir o objetivo. Isso é fundamental. Tem, William, uma pergunta, tu já teve que intervir, por exemplo, assim, chegou uma pessoa, provavelmente já, né? No caso dessa menina aí que te mostrou a imagem da Vivi Winkler, tá? Pra quem não sabe, gente, a Vivi Winkler é uma das musas fitness mais bonitas do Brasil, lá eu amo ela. Mas enfim, ela é uma cavalona, então é um shape que é muito difícil de conseguir se atingir, não sei como que era a menina, mas é um negócio assim que, por exemplo, vou me usar como exemplo, acho que eu já tô na peleja uns 5 anos buscando e ainda tô bem longe. Como que tu faz pra dar essa assim, por exemplo, a menina te mostrou, William, eu quero ficar assim, ela tá empolgada. Como que tu faz, assim, por exemplo, pra te falar pra ela que não é tão fácil sem frustrar ela, sem que ela perca aquele tesão que ela tá de iniciar? Exatamente, a gente tenta abordar de uma forma bem transparente, né? Pra que a pessoa também crie uma realidade e não entenda que não queira você não proporcionar isso a ela. Primeiro ponto, a gente analisa assim. Bom, você se espelhou numa menina que treina há mais de 10 anos. É basicamente mais da metade do tempo de vida. Então, se você fizer o que ela fez em 10 anos, com a mesma prioridade, tendo um treinador, um nutricionista, um fisioterapeuta, tendo uma equipe que trabalha assim, em questão estética, quem sabe você tem um resultado similar ao dela, né? Mas dê tempo ao tempo, tente se auto-superar e buscar a tua melhor versão dia após dia. E quem sabe, com o acumulativo de resultado, você um dia possa ser igual ou, por que não, até com um físico melhor, né? É bem interessante. Então, a gente tem que fazer entender de uma forma transparente
para que essa pessoa também, claro, fique feliz com o que ela busque, o resultado que ela vai apresentar, e não se esperar, às vezes, em algo que se torna muito distante, né? E, às vezes, o pessoal busca mais um imediatismo em pequeno tempo. Né? Perfeito. É bem legal. E a gente passando, então, o que são os primeiros passos para a gente criar um plano nutricional com sucesso para esses indivíduos, tá? O primeiro é programar e elaborar um plano alimentar que seja, assim, próximo ao que o paciente já está fazendo, para a gente não fazer uma mudança de estilo de vida muito agressiva no início. Então, você recebe uma pessoa, às vezes, assim, todo dia eu tomo refrigerante. Perfeito, então a gente troca o refrigerante normal pelo zero. Eu sou uma pessoa que tem um excesso de peso e todo dia de manhã, meu café da manhã é uma pizza. Então, por que a gente não troca a tua pizza de 4 queijos que tu come por uma pizza que tenha proteína? Né? Então, a gente vai mudando esses pequenos passos para a pessoa também ter uma adesão e, aos poucos, ela também entender que o resultado dela, gradativo, com as pequenas mudanças que ela faz, já traz um benefício para ela. E assim a gente abrir a porta para fazer modificações futuras. Para não ser tão radical, né? Se a pessoa come de manhã cedo, como eu falei, uma pizza, se você botar para ela pão, ovos e frutas, ela não vai seguir. Né? Infelizmente não. Então tem que ser uma mudança gradativa e ela começar a sentir prazer em outras formas, não apenas no alimento. Né? Então a gente faz um plano elaborado com a real situação do paciente atual. Né? Só, claro, a gente pega umas pessoas que são atletas, as mudanças são radicais porque devem ser radicais. Mas para pessoas normais a gente começa de uma linha tênue e vai evoluindo gradativamente. Tipo, colocar de café da manhã só 2 ovos e 2 claras? É disso que você está falando? Cara... Desgraçado botou isso pra mim comer. Tu quer virar Vivi Wink? Dá vontade de dar um pau na cabeça. Meu, às vezes eu me vinco de uma outra forma. E claro, como eu acabei de citar, melhorar a qualidade dos alimentos a longo prazo, né? Implementação mais de fibras, prebióticos e probióticos que auxiliam na digestibilidade. E isso a pessoa vai notando que não só o físico, mas a qualidade de vida um 360 acaba melhorando. Um sono melhora, ela consegue desde levantar de um sofá a caminhar, a fazeres diários assim com uma certa melhora, então ela acaba se digamos assim, beneficiando e gera uma injeção de ânimo e ela segue em frente, né? Isso é bem interessante. E ajustar a distribuição de nutrientes ao longo do dia, né? Então a gente pega muitos pacientes que no início fazem 1, 2 refeições por dia. Começar a criar assim, um sistema de disseminação, mais refeições ao longo do dia, para esse metabolismo, essa pessoa também começar a ser um pouco mais intenso, mais participativo, e a gente conseguir fazer essa pessoa ter fome entre as refeições, para não sobrecarregar em apenas uma. Que a gente analisa assim, o nosso organismo, ele é como se fosse um copo de 200 ml. Se você passar de 200 ml, ele transborda, e aquele excedente do que você comeu se transforma em gordura. Então a gente tenta sempre deixar assim, as quantidades de calorias idealizadas ao longo do dia, que a pessoa tenha um tempo para gastar a caloria que ela consome, e não passe a capacidade máxima do que o organismo possa absorver e transformar em nutriente ativo e sim nutrientes bons para o nosso físico, para o nosso organismo, tá? E o último, para atingir um plano alimentar nutricional ideal, leva-se anos. Então, até vocês são as provas reais disso, né? Que eu falo, não se fluxe e não seguir 100%. Ninguém segue 100%. E o legal Apenas eu. O legal é que nem eu já faço o quê, William? A gente está junto há uns 2 anos? Acreditei eu que em torno de 2 anos, Alana. E eu lembro que as primeiras vezes, até a gente alinhar os horários e tudo mais, agora, tipo, entrou lá e já sabe o horário que eu posso comer, o horário que eu não posso, que eu gosto, que não gosto, então realmente se torna bem mais fácil também essa parte de tu entender, porque, pô, o William sabe como eu tô sempre atendendo. Se ele colocar um arroz com frango no meio da tarde, eu não vou conseguir comer, porque eu não consigo parar para comer. Então a gente opta pela refeição líquida. Então é toda uma jogadinha que você consegue ir ao longo do tempo e ajustando, né, com os teus clientes. Maravilhosa colocação. E eu sempre cito, quando o paciente já inicia, já tem uma base alimentar assim mais consolidada, já treina um certo tempo, que a gente pega muitos pacientes assim que já tem um lifestyle assim já mais evoluído. Mas eu sempre realço, você não vai sair com o plano do Ronnie Coleman, do fisiculturista. Como você for evoluindo fisicamente, você for se adaptando
ao que realmente eu te solicito, a gente vai se criando técnicas mais avançadas a nível nutricional e esportivo e você vai tendo um plano cada vez mais elaborativo. Mas a gente começa da base e dali você vai evoluindo conforme a evolução do paciente for uma evolução mais psicossomática. Escolhas, treinamento, escolhas diárias, desde que seja de evitar alguns alimentos que não devem ser consumidos, né? Evitar algumas companhias. Também. Influencia, né? Influencia. Diretamente. Então isso é legal. Então é uma construção, é uma escada. Você cada mês dá um passo nessa escada e você, quando vê, você já está mais evoluído e já está provavelmente já com uma alimentação mais ideal para quem tem um corpo realmente mais fitness, um corpo assim mais com volumes musculares. Excelente. Vamos lá. Então, o que eu vou abordar com vocês agora são os pilares para o ganho de massa muscular, tá? Esses 4 itens são a base do que é construir um físico, construir o ganho de massa muscular. Isso é fundamental de respeitar esses 4 itens para que tu tenha uma base consolidada e sim tu consiga desenvolver um físico a longo prazo de uma forma consistente e um físico realmente maduro. Primeiro ponto, isso claro que cabe tanto a parte nutricional, mas a parte da treinadora e do treinador também, que é manter uma rotina e regularidade, né? Como tu fala a tua grande frase, né, Lana? Melhor feito do que não perfeito, né? Então isso é interessante. Às vezes você não consegue seguir 100% da alimentação, mas seguindo 80% já está legal, né? Quem sabe você não está no teu melhor dia, mas você vai lá e você vai treinar igual. Isso é regularidade. Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? Não adianta você ser 100% numa semana e na outra ser 10%. Então é melhor que você seja... você fraciona, seja então 70%, 60%, mas seja constante, né? Não fique oscilando pro corpo da gente, não é legal. Essa oscilação, tanto na parte alimentar, quanto de treinamento, quanto de sono, né? Também tem essas oscilações. Exatamente, a gente usa um exemplo assim bem básico, é se você está andando de carro, tá? Você anda sempre a 80 por hora, você tem uma constância. Se você arranca teu carro, você anda a 150, você estaciona, você vai ter que arrancar de novo do zero. Então isso você andando muito rápido, mas sendo paradas no meio do caminho, você vai chegar mais tarde do que alguém que vai numa constância de uma forma mais lenta, mais inteligente. Bem interessante. E o estímulo mecânico do treino adequado, né? Que a musculação nada mais é, a Lana vai me corrigir se falar errado, do que atingir o alvo, né? Então, ter uma pessoa capacitada para passar um treinamento idealizado, aonde você deva evoluir, como você deve evoluir, acho que faz totalmente a diferença, né? E claro que você consegue, através disso, um desenvolvimento muscular muito mais intenso. Você consegue jogar os nutrientes que você consome na alimentação dentro do músculo-alvo. Isso é fundamental. E eu sempre gosto, assim, quando possível, né? Claro que trabalho com vários treinadores, a Lana, a gente já tem vários pacientes em conjunto. Você ter um entendimento do profissional, o que é o treino do indivíduo, né? Porque muitas vezes você recebe alguém ali na clínica e o pessoal, como é teu treino, Pedrinho? Eu treino muito pesado. Pesado para mim é uma coisa. Será que é pesado? Daí a gente vai avaliar um exame laboratorial, ele está dentro do normal. Você passa na frente da academia, ele está escorado na esteira conversando. Então isso é um treino mediano abaixo. Então você programa uma alimentação para um treino intenso. E se você erra o cálculo, esse sobra de nutrientes se transforma em gordura, né? Então tendo acesso a uma treinadora ou um treinador capacitado e falar, a intensidade é tal, rotina de treino tal, tais exercícios de tal método, esclarece 90% ou mais de como a gente pode montar um plano alimentar adequado. Tenha dúvida. Uma coisa muito bacana, galera, é que não necessariamente você precisa ter um personal ali do teu lado para que isso aconteça. Mas que, por exemplo, lá na tua ficha de treinamento, sei lá, tá? Leg press, 4 séries de 10, é com uma sobrecarga para você fazer 10, não é uma que sobre para fazer 10. E uma coisa muito importante que eu vejo que a galera erra muito, na maioria das vezes o certo é o treinador ou o personal já estipular o descanso também. Total. E a maioria não prescreve, então é aí que a galera se perde. Descansa de mais ou descansa de menos. Então ou o treino fica intenso demais na parte cardio que não consegue progredir cargas,
Ou acontece que nem esse cara aí que tu comentou, às vezes tu passa lá, ele fica 6 minutos lá, trocando fiado, tem que fazer mais uma série, daí ele volta. Fazendo uma fotinha. Exatamente. Então, galera, minha dica já pra vocês, que ou às vezes não tem condições, né, de contratar um personal, um treinador, cuidem os descansos, tá? Se vocês passarem aí uma live nossa pra trás, eu falo um pouquinho sobre descanso, mas isso aí é um fator que o pessoal não dá muita importância, mas faz total diferença para quem treina sozinho. E eu sou a prova real disso, porque com o tempo a gente vai aprendendo, né? Ainda mais quando você começa a se emergir ao meio de bons treinadores que sabem o que falam. Então eu tinha uma visão muito minha, antiga, que eu tinha que sair acabado do treino. Sair cansado não é sair treinado. Exatamente. Eu saía numa corrida de 100 metros rasos. O Vini fala sempre isso, cansar um aluno qualquer idiota cansa. Sim. Agora, treinar o aluno aí já é outra coisa. Treinar o músculo, fazer ele contrair ali é diferente. E isso foi uma versão minha que realmente consegui melhoras do meu físico bem intensas. Quando você sai do treino, você, mas eu já treinei. Mas você saiu com uma musculatura totalmente estimulada. Você não saiu aquele cansaço súbito, você tem que se atirar no chão ali você ficar. Isso quando tu Tirando vem... o treino de perna, né? Não, esse é indiferente o método. Ali mesmo na manha a gente se atira no chão. Ali é um caso em especial, exatamente. Cada dia pior. Cada dia. A tendência é que só melhore pro treinador. Pro Treinador, né? Verdade. Exatamente. Então, isso é interessante. O estímulo mecânico, o treinamento adequado faz totalmente a diferença. A gente nota pessoas que... É interessante, pessoas leigas, né? Que acreditam que sabem muito sobre treino, só que passa ano, vem ano, o físico fica o mesmo, né? Falta aporte técnico, falta conhecimento, falta entender de musculação para que a pessoa consiga quebrar aquele platô e consiga evoluir. Tu sabe que eu tenho, acho que umas 4 alunas e principalmente também alunos de consultoria, mas que eu demorei em torno de 2 a 3 meses só para fazer eles entenderem que não é sair cansado, é sair treinado. Então tu tem que fazer toda trabalhar, trocar ideia, mostrar o porquê, mostrar exemplos, né, de pessoas, daí, depois que a pessoa entende que é assim, aí vira a chave, nossa, 3 meses a pessoa já tá totalmente diferente, totalmente diferente. É bem legal, e o maior fator, assim, acho diferencial é o resultado para elas, começar a ver o corpo mudar e elas começam a acreditar mais, começam a entender que realmente a metodologia funciona. Isso é legal. Depois que você consegue quebrar aquela doutrinação, você começa a ter o paciente na mão, trabalhando da forma correta. Bem legal. Ou, como no meu caso, pegar uma pessoa que cita que come muito pouco e você dá um plano alimentar com um volume de alimento legal, com uma baixa densidade calórica, eles ficam com medo de comer aquele volume total, né? Alguns pacientes são assim, tipo, você dá um exemplo, 2 ovos, 2 fatias de pão e uma banana. Cara, é muita comida. Se ele for comer pão com salame, come 5 pães com salame. Tá entendendo? Então isso é uma questão muito do que tu queira comer e não do que deve comer. É bem interessante. O que é mais palatável e o que não é, né? Exatamente. O terceiro pilar, e muito importante, é o descanso, o sono adequado, né? Que a gente vai produzir uma boa quantidade de hormônios anabólicos, né? Meninas muito mais, são muito mais complexas do que o homem em questão de fisiologia hormonal. Basicamente à noite dormindo, né? Onde você vai gerar realmente síntese proteica, onde você vai gerar realmente um processo hipertrófico é no sono. Achei o meu problema. Tá aí, Por isso que eu não consigo ficar que nem a Graça. E naturalmente esse descanso ele é fundamental, até para que você consiga se autorregenerar e amanhã você consiga replicar na sala de academia novamente um treino de performance. Então ele é fundamental. É a base muito mais importante muitas vezes do que a alimentação e o treino, né? Acaba sendo indispensável de ter um sono de qualidade, uma higiene boa do sono, um volume ideal de sono e principalmente uma qualidade de conseguir atingir um sono mais profundo, né? Isso até o Alexandre pode falar melhor ali dos tipos de hormônios que realmente são produzidos à noite, ele assim, e com certeza ele vai citar que principalmente os hormônios mais anabólicos, tanto para a menina como para o homem, são produzidos à noite. Sim, sim. Né? É bastante complexo, mas basicamente assim, durante o dia nós temos hormônios que nos fazem acordar e hormônios que a gente precisa, vamos dizer, para as atividades diárias,
Isso aí é atávico, né? Isso aí vem das nossas origens, né? E à noite a gente tem hormônios muito anabólicos, principalmente tem aquela jogada do GH da insulina, não sei se o principal hormônio anabólico à noite seria o GH, que é o hormônio do crescimento, né? E em relação às meninas, a gente teria que fazer uns 10 podcasts inteiro para desvendar toda essa parte hormonal. Até poderia ser um tema aí, pessoal. Mas basicamente assim, ó, pessoal, à noite não, dormindo, né, nós aumentamos os hormônios anabólicos. E quando a gente acorda, a gente tem um misto. Mas geralmente nós temos hormônios que podem não piorar. Nós precisamos deles para a performance diária, mas não necessariamente que eles serão os anabólicos. Mas eu prometo para vocês que a gente vai secar bem esse assunto, porque senão a gente começa a se estender. Eu começo a atrapalhar essa maravilhosa aula que eu estou aprendendo aqui. Não, excelente. E por último, a gente já citou um pouco do assunto, mas ter uma saúde hormonal ideal, tá? Porque a taxa hormonal é fundamental, então, principalmente para o homem, a questão da testosterona, né? A gente sabe que ela é extremamente anabólica, vai fazer a entrada de nutrientes dentro do músculo. Eu sempre uso com meus pacientes um exemplo para entenderem o quão importante é a testosterona e qual o papel para o corpo delas deste hormônio que é tão vital. A gente pensa assim, você tem que construir uma casa, perfeito, mas tu tem que comprar material de construção na madeireira. Só que tu precisa de alguém que leve esse material de construção da madeireira para tua casa, para tua obra. Bom, tá? Exatamente. Não, a gente vai criando umas coisas, né? Pegar pra mim, assim. Então, o que a gente pensa assim? Você come o alimento, o teu estômago quebra essas moléculas maiores que você mastigou e moléculas menores. Ocorre uma descida desse volume, desse bolo alimentar do estômago para o intestino vai absorver o que você comeu. Vai jogar via corrente sanguínea para o teu fígado. O fígado é nossa indústria, né? Transforma a matéria-prima em produto final. Então vai transformar esse alimento absorvido em nutriente apto ao teu corpo utilizar. Jogando na corrente sanguínea de volta, aonde você ocorreu o estímulo mecânico do treinamento naquele músculo, testosterona vai carrear esse nutriente para dentro da célula. E ali vai ocorrer um processo anabólico, que é a formação de proteína e recuperação do músculo que você treinou. Tá? Ninguém me explicou isso tão bem. Fácil, né? Eu imaginei um caminhão. Exatamente. Os caminhão bebê. Aqueles caminhão basculantezinhos, Sim, né? sim. Nossa, que perfeito. Nunca vou esquecer isso. Então isso é bem interessante, né? E claro que para a menina é um pouco mais complexo, tem dezenas de hormônios empregados. A menina é cheia de curva para esse caminhão fazer. Não, é tipo Serra do Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro. Exatamente. Então essa saúde hormonal às vezes pode ser um empecilho se não tiver a quantidade e o tipo do hormônio em sua devida proporção ideal para que essa pessoa consiga desenvolver esse músculo. Às vezes tem a alimentação certa, tem o estímulo mecânico, tem o descanso, mas falta o que vai anabolizar, que é o hormônio, né? Então por isso a gente tem que estar sempre de olho em alguns sintomas clássicos, a baixa produção hormonal, cansaço, você tem que pedir como está a libido do teu paciente, tem que entender se a mulher tem queda de cabelo ou não tem queda de cabelo, e alguns outros fatores determinantes vinculados a exames laboratoriais. Daí tu consegue muitas vezes encontrar qual que é a corrente que prende essa pessoa a não evolução, né? Então é fundamental respeitar esses 4 pilares, respeitando eles de uma forma consistente e ideal, tenho certeza que você vai conseguir evoluir, tá? Eu queria te fazer uma pergunta aí. Pode, com certeza. Vamos dar um exemplo. Tu é um nutricionista, tá? Tu me deu uma dieta de corte agora, cutting. Daqui a pouco eu vou voltar lá. Se por um acaso eu errar alguma coisa, tu vai saber ali que eu... Isso aí já me cheirou alguém que já tá errando. Só em me olhar e me avaliar. E isso, a gente tem uma ideia, Dani, Ai, que... do que o gasto calórico empregado, eu sei exatamente como é teu treinamento. Então eu sei o gasto calórico que a Ana consegue tirar de você. A gente tem alguns cálculos do que esse déficit calórico em um período específico de dias pode gerar de perda de gordura. Tá. Então a gente nota, assim, pela questão da prática clínica, o olho clínico, o que essa perda de gordura programada caracteriza no corpo, o que caracteriza na tua visão física. Só que a gente tem que saber que todo mundo é um ser humano. Então a gente adesão 100% é impossível. Quando o paciente volta, e eu sempre falo, a reavaliação é mais importante para a gente buscar ajuda
do que quando tá tudo certo. Sim. Né? A gente vai fazer o quê? Criar um plano de ação para facilitar a tua vida. Esse é o grande Só lance. pra avisar que eu não Né? treinei essa semana. Mas por motivos em especial. Mas é uma amiga minha que quer saber. Tranquilo. Não adianta querer mentir pro nutricionista, ele vai saber. O olho clínico não mente, né? Até porque, tanto por exemplo, né, o William faz toda uma projeção, né, principalmente em casos de déficit calórico, uma projeção de quanto quer que a pessoa diminua ali do percentual de gordura. Já aconteceu, aproveitando, já aconteceu casos de tu pegar, por exemplo, uma paciente onde você faz a projeção e ela chega na tua frente e fala, não, William, eu fiz. Aí tu olha, tá igual. Daí tu entra com uma outra estratégia. Aí ela, não, mas aí tu começa a te questionar, mas aonde que eu tô errando? E no final tu descobre que foi a indústria que não tava fazendo negócio. Com certeza. E tava mentindo ainda. Principalmente lá no início, quando você começa a trabalhar, você pensa, mas onde que eu errei? Mas às vezes você não é que você errou. É a pessoa que não fez. Não fez. Alguns casos em especial, para pessoas assim, digamos, com metabolismo mais depredado, às vezes com excesso de peso, ou meninas ou rapazes na terceira idade, que às vezes é mais lento esse mecanismo. Às vezes a melhora tem que ocorrer de dentro para fora. Uma estabilização de uma glicose, de um colesterol, de um triglicerídeo, daí o corpo começa a melhorar, começa a responder. Que é basicamente possível tu conseguir uma melhora estética se a funcionalidade não tá ok. Né? Então tu bota a casa em ordem primeiro e após tu regular esses itens básicos, a máquina começa a andar. Né? Casos raros, mas geralmente a maioria das vezes é porque a pessoa não seguiu. Né? Que a gente calcula um déficit calórico específico semanal. Se ela vai, um exemplo assim, 2 rodízios de pizza, às vezes você não consegue gastar tudo que você come. Né? Eu não fui. É básico, porque a gente calcula assim, quando a gente vincula uma melhora estética, você não reduz muito mais que 500 calorias do gasto calórico total diário dessa pessoa. Mais do que isso, principalmente para meninas, botaria em xeque a massa muscular. Começaria a perder massa muscular. Então não é muito inteligente. Então a gente pensa, 5 vezes 5, 2.500 calorias. Cada fatia de pizza de calabresa tem 300. A cada 1 hora de caminhada na esteira você gasta 300. Então se você come 15 fatias de pizza a mais, você vai ter que fazer 15 horas de aeróbico a mais. Né? Só 15 horas. Se não, 15 horas, né? o peso não reduz. Tem bonito aqui, ó. Matemática perfeccionista. Vamos para a pergunta ou damos sequência? Comentário do Ortiz. Eu comandei a live pra ele, querido. Aqui, Obrigado. Ele contribui aqui. Quando se fala de balanço energético negativo, a melhor estratégia é buscar essa variável através do treinamento. Nutrição vem só para suprir ou não a demanda imposta na sala. Maravilhoso. Perfeito. Assina embaixo. Obrigado, Ortiz. E é legal que o Ortiz falou assim, que a gente sabe que hoje em dia a gente tem cálculos, não são perfeitos, mas são quase perfeitos. Um exemplo assim, você vai calcular, falando em atlética, eu sei que o Ortiz é um grande treinador, é um dos treinadores mais renomados aqui do estado, né, e fora do estado também, tem uma carreira fora do estado muito bem consolidada. Então a gente pensa assim, quando você pegar um atleta, como você calcula a projeção de consumo energético de carboidrato pré-treino? Você vai avaliar esse indivíduo, você vai pegar as características físicas dele e você vai dar exatamente o consumo de glicose, a capacidade que consegue armazenar no fígado. Esse é o grande lance. Pós-treinamento, perfeito. Quando a gente pega um pós-treinamento, você vai avaliar o segundo método de armazenar glicose no corpo, que acaba sendo glicose muscular, glicogênio muscular. Se a pessoa tem uma capacidade, pelo cálculo, de armazenar 800 gramas de glicose, você vai pegar 800 dividido pelos dias que ela treinou, vai dar um valor X. Isso que ela vai comer de carboidrato de 1 a 4 horas após o treino. Tá? E quando a gente vincula um cutting de um atleta de alta performance, você não gera déficit calórico na alimentação. O aeróbico vai ser o determinante para essa perda de gordura. A gente analisa assim, esse atleta tem 9% de gordura, perfeito. Ele tem que chegar em 4%, então a gente tem que perder 5%. Que não dá, né? Esse 5% daria um valor X de pesos de gordura, tá?
A cada 1 kg de gordura no nosso corpo, para você perder 1 kg de gordura, você tem que perder 7.700 calorias. Então, a gente faz um exemplo. Você tem que perder 5 kg de gordura, 7.700 vezes 5, chega num denominador comum, tá? Através do gasto que ele vai ter no aeróbico, perante os matches que ele aplica nessa intensidade desse aeróbico, vai ser os dias que ele vai precisar para chegar em tal condicionamento que a gente busca, né? Então, o déficit calórico para o atleta não é pela restrição, mas pelo gasto que ele vai ter no aeróbico. Tanto que o que ele gasta de energia na sala de musculação é... Tu já está calculando até para ele não ter a perda. Exatamente, não é cortado. É só adicionado com um consumo maior de calorias. Bem legal. Aos guri. Perfeito. Dando sequência, então, o que nós vamos revitalizar agora? O que a alimentação, nutrição esportiva deve suprir no treinamento de alta performance e hipertrofia? Primeiro ponto, suportar a intensidade do treinamento. A gente tem que ofertar calorias o suficiente para esse atleta render o que o treinador busca dele. Então a gente tem que dar um aporte calórico para ele lá e todo dia fazer o melhor treino da vida dele, tá? Isso é muito importante. A gente tem que manter os índices estáveis de calorias para ele poder render, tá? Essa é a primeira base que a nutrição esportiva tem que ofertar para o atleta. Segundo, uma boa recuperação. Aí entra a proteína, tá? A gente analisa assim, volume de treino, intensidade de treino. Daí a gente chega num denominador comum de consumo proteico, tá? Então a recuperação muscular vai ser através da proteína e suprir a intensidade de treino através do carboidrato. Então tem que ter um balanço ideal entre esses dois. E ter um gasto energético vezes a ingestão calórica, que seria o quê? Consumir o que se gasta, gastar o que se come. Né? Simples, porque se você vai comer a mais, você vai ganhar gordura, vai ganhar massa muscular, muito bem, mas ganha gordura. Se você vai comer a menos, você vai perder gordura, você vai ganhar massa. Então tem que ser um gasto muito similar à ingestão, digamos assim, bem metódico, cirúrgico. Tá? E o último item é controlar o acúmulo de gordura corporal enquanto você aumenta a massa muscular. Isso é fundamental, porque se você vai comer a mais, você vai ganhar gordura. Depois você vai ter que perder essa gordura. Então vai ter que fazer um trabalho totalmente degenerativo, cansativo, só para perder o que você comeu de forma descontrolada, né? Bem top. Eu lembro que o primeiro off que eu fiz, né? Eu ainda não te conhecia, mas eu não treinava que nem eu treino hoje. Cara, eu só engordei. Só engordei. Virei uma bolinha. E daí, tanto é que eu traumatizei com o fato de comer a mais. Aí, tanto é que o off que eu fiz, o último, foi agora. Até o William foi indo aos pouquinhos e tudo mais, só que agora eu tô treinando, então eu praticamente não aumentei meu percentual de gordura. Ficou quase igual. E se eu for comparar com o off lá que eu fiz lá uns anos atrás com o de agora, o de lá era pouquíssima comida comparada com agora, só que a diferença era o quê? Antes eu não treinava em alta intensidade. E quando eu falo, né, na intensidade, eu não tô falando da loucuragem. Isso aí é carga. É dando os estímulos, tensional, metabólico, trabalhando com sobrecarga, trabalhando com as variáveis de treinamento, enfim, realmente extraindo o máximo da minha musculatura. Antes, não que eu treinava errado, só que eu era muito, muito técnica. Ou seja, no momento que vamos supor, eu tava lá fazendo uma extensora, tá? Aquela muito chuta. No momento que eu sentia que eu ia ter que começar a me balançar um pouquinho, já parava. Eu disse, não posso. Eu achava que era um robô. Tá roubando. Tô roubando. Não, galera, não é assim também. Tu tem o limite, claro que não vai sair, né, se jogando, que nem uma doida, mas tu precisa gerar intensidade. É que nem um hack, por exemplo. Pra te conseguir aumentar uma carga no hack, tu não consegue descer assim, subir assim, igual um robozinho. Não tem uma hora que pra te extrair aquelas a mais, que tu tem que ligar um modo mais bruto. E é isso aí que eu vi total diferença na hora de um off pro outro, é porque eu nunca chegava nesse limite que eu tô chegando agora. Então, realmente, sobrava comida, porque eu não tava dando demanda. E é legal que eu usei contigo uma estratégia bem interessante, Holanda, quando a gente visa assim digamos, um emagrecimento para uma pessoa normal, você mantém muito estável a quantidade calórica,
a liberação de insulina de cada alimento estável ao longo do dia. Todas as refeições muito estável. Contigo eu usei uma técnica assim, momentos anteriores ao treino a gente manteve baixo, pré-treino e pós-treino pico de insulina, tá? Pra gente conseguir carregar esse nutriente para dentro do músculo o mais rápido possível, a gente ganhar tempo, né? E após esse período de 4 horas antes e após o treino, a gente voltou a uma normalidade de liberação de insulina. Então isso garantiu para te manter um músculo seco, denso, com uma evolução consistente, sem acumular grandes percentuais de gordura, né? Para ti funcionou muito bem, né? Eu vou aproveitar esse gatinho para falar dos nossos apoiadores. Manda brasa. Então, quero agradecer a farmácia Santé. Hoje a Santé tem um fitoterápico extraído do melão, o Dimples. Vocês conhecem? Dimples? Dimples. Nunca nem vi. Pra que é isso? Então, ele é extraído do melão. É único, ativo oral com capacidade de diminuir as celulites. Com evidências clínicas. Celulite, liga. Um produto natural bom de que saber. apresenta redução dos nódulos a partir dos 30 dias de uso. E também tem ação antioxidante. Promove um efeito anti-aging, além de excluir as celulites após 30 dias, né? Com estudos comprovados. Também faz um efeito de antioxidante e anti-aging, retardando o envelhecimento da pele e evitando que as pessoas fiquem com o cabelo branco. Lá na Santé. Que bacana. Vou comprar de caminhão. Então, esse Manda três caminhões. fitoterápico, então, pessoal, o Dimples está à venda na farmácia Santé e o pessoal da farmácia Santé, como sempre, Dortiza. está dando 10% de desconto para o pessoal que está assistindo a live. Então, não perde tempo, faz a tua encomenda. A Santé, ela personaliza a sua fórmula. E lembrando que tem a teleentrega gratuita para todo vale, região aqui. Tem lojas em Rolante e Igrejinha. Tem entrega em todo o Vale do Paraíba. Perfeito. Então, muito obrigada à farmácia Santé, que está acreditando no nosso trabalho. Também quero falar um pouquinho sobre a Francesca Advogados, né? A nossa assessoria aqui, né? Nossos advogados no podcast. Vai que alguém nos processa. Francesca Advogados é especialista em direito criminal, direito do trabalho, direito civil, com um profissional capacitado em atendê-los. Então, pessoal que precisar, marque a sua hora. Francesca Advogados, advogando com excelência no que faz. Atacado Lé, é impossível não achar. Atacado Lé fica pertinho da rodoviária. Lá tu encontra uma infinidade de coisas pro lar, frutas, bebidas, desde do Tem tudo. copinho para festa, do garfinho, do pratinho. Então, o Mercado Leia é um lugar que o seu dinheiro rende mais. Então, venha para o Mercado Leia, faça seu dinheiro render mais. Um beijo para a Leia, que está sempre nos assistindo. Leia dando show. Isso aí. E mais um dos nossos apoiadores, a clínica da nossa querida Kelly, Clínica Move On, lá em Igrejinha. Na rua 24 de agosto, número 20, a clínica oferece serviços de fisioterapia, pilates, a Kelly faz liberação miofascial muito bem, não dá. Tem serviço de nutrição, me ajuda, William? Mais algum serviço, Kelly? Quiropraxia. E pilates. Pilates, isso aí. Então, Clínica Move On Igrejinha. Inclusive no sábado. Já que vamos vem, deixar aí. A nossa live vai ser transmitida da clínica. Show A partir de bola. que horas? Às 14? 14 Às horas. 14 horas. E Paradox Academia, galera, aguardem que vai ser um sucesso. Gente, Nova academia. Né? Paradox, situada na cidade de Parobé, tá? Na rua do centro ali, bem, não tem como não achar, é em frente àquele posto de gasolina principal ali. Uma academia diferenciada, tem uma parte só da musculação e no prédio ao lado também, que é a Paradox, é só de cardio, então são ambientes distintos. Tem lugar para te deixar o teu filho, tem banheiro, tem secador, tem até shampoo e condicionador. Nossa. Então é bem completo. Tem a área lá dos armários e tudo mais. Então, pessoal, e logo a gente vai ter uma unidade aqui em Taquara.
A gente já tá com alguma data aí, mas eu pode não vou falar, mas eu não vou te falar, fica curioso. Mas, acho enfim, que o Ramon vai fazer uma sala de poses também. Né? Então, logo vamos ter Paradox em Taquara também, mas se tu é de Parobé ou região e quer conhecer, vai lá, faz uma diária, conhece o espaço que tu vai te apaixonar. E vamos falar da Premium Light também agora, Premium Light, também da mesma rede da Paradox. Ela fica situada tem duas, né? Tem uma em Parobé e tem uma aqui em Taquara. Perto da Câmara dos Vereadores, o precinho aqui, ó, não tem desculpa. É, R$59,90. Não tem desculpa, pessoal. Então, as chances para você mudar seu shape até o verão estão lá, né? São muitas. São muitas. Tem várias opções. Tem a Paradox e tem a Premium Light. E daqui a pouco o Ramon já vai mais um monte de cadeia, de academia. O céu é o limite. Os guri dominam o mundo. Dali. Vamos lá. Então, dando sequência, perfeito. O que eu queria trazer para vocês de próxima etapa aqui seria, então, como que são as estruturas do programa alimentar. Que a gente citou antes dos macros, proteína, carboidrato e gordura. Vamos entender um pouco em quais alimentos a gente encontra isso, tá? Que às vezes o pessoal tem dúvidas. Tá, mas proteína, perfeito. Mas em qual alimento que eu encontro proteína? O que é proteína? Então, proteína, geralmente, a gente calcula assim, ó. São alimentos derivados de origem animal, a maioria deles, tá? Como a carne, leite, ovos, tá? Mas também tem proteínas de origem vegetal, que as nossas melhores fontes são ervilha, feijão, milho, grão de bico. Então, ali a gente também encontra vegetais, leguminosas ricas em proteína. Vamos citar algumas das fontes, assim, nossas do dia a dia. Esse quadro que eu vou citar para vocês, ele é baseado em alimentos a cada 100 gramas, tá? Peso cru de cada alimento. Ó, o peito de frango, então, é uma base de 100 gramas, tem 20 gramas de proteína, tá? Vamos pegar um outro alimento, assim, bem corriqueiro aqui para nós, acaba sendo a questão do iogurte, ó. Uma base, claro que hoje tem iogurtes mais proteicos, mas iogurte clássico, a cada 100 ml de iogurte, 3,5 gramas de proteína. Tá? Então a gente nota que são alimentos ricos de proteína derivados de origem animal. Os de origem vegetal também ofertam uma boa quantidade. A gente pode realçar em principal ponto o grão de bico, que é muito consumido por vegetarianos, veganos ou por pessoas que têm afinidade por sabor e palatabilidade por ele. Então 100 gramas tem 8,8. É uma boa quantidade para um vegetal, né? Então para pessoas assim hoje em dia que são vegetarianas e veganas, não há problema algum. Vocês também conseguem uma evolução física, conseguem evoluir sim dentro de uma sala de academia, sem comer proteínas de alto valor biológico derivadas de origem animal, né? Isso, graças a Deus, a ciência vai evoluindo e a área da nutrição esportiva também vai evoluindo junto. Então a gente consegue suprir de uma outra forma que seja realidade para o estilo de vida da pessoa. Tu tem algum paciente vegano? Aí te perguntar. Bastantes. Exatamente. Então o pessoal que é vegano também pode ter. Vegano, vegetariano. Nutricionista atende também. E sim, a gente está conseguindo grandes resultados trabalhando a favor da ciência, usando então esses produtos, esses alimentos, suplementação que a indústria, graças a Deus, nos proporciona. Então eu tenho pacientes veganos e vegetarianos que conseguem um resultado muito além do que muitas pessoas que têm o consumo de proteína animal, só pelo fato de fazer as coisas certas e serem dedicados, né? E até a gente sabe, vários pessoas famosas hoje em dia no mundo da musculação, claro que eles não começaram atletas sendo veganos, mas em si, um dos maiores ícones da musculação mundial, Arnold Schwarzenegger, é vegano hoje em dia, né? Exatamente. Hoje em dia. Ou até assim, um dos meus ídolos da musculação, né? Me fugiu o nome agora, deu um branco. É tão ídolo. Tão ídolo. Eu só tenho eu tenho a Vivi Winkler. Exatamente. Phil Heath. Nossa, primeiro. Só do pensamento. Não, mas a gente tem a foto tem dele. Que ser fã do a gente tem a foto dele na fundo de tela do computador e esquece o nome, é ruim, né? Então o Phil Heath hoje também é vegano, né? Então é legal, isso mostra que ele consegue manter um físico, ter uma evolução perfeita, vai voltar a competir no Mr. Olímpia
não consumindo proteína de alto valor biológico animal. Bem legal. Ah, que legal. Então, há possibilidade, galera, tá? Total, só fazer as coisas certas. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou deixar tu concluir o teu pensamento. Não, pode fazer, Dani. Depois a gente Que vai é pro do próximo. treinador Ortiz. Aham, pode fazer. Acho importante ter como controle a carga interna do treino Uhum. em relação à recuperação e direcionamento no... Não entendi. Time Nutrition. Ah, isso é muito importante. Porque a gente tem que ter essa mensuração. Claro que como o Ortiz, ele tem uma equipe, né? Ele tem toda uma equipe que trabalha em conjunto, né? Eles têm uma interação entre eles. Mas é muito importante tu conversar, no meu caso, com o treinador, para a gente ter uma ideia de como está sendo a recuperação desse paciente. Às vezes ele está assim, num momento que está em alto consumo calórico, mas ainda no treino, pela intensidade, pelo desgaste, ele acaba parando de render. Então, aqueles dias sem treinar, os dias de deload. Então, é muito importante a gente criar uma vinculação. Se ele está em deload, a gente reduz o consumo de caloria. Se ele está num dia que ele não treina, a dieta do atleta, quando ele treina é uma, quando ele não treina é outra. Então, tem muito a ver. É muito importante ter essa correlação. É, na verdade, indispensável, né? Mas muito legal a pergunta do Ortiz, tem muito a ver. Que se você coloca alto valor calórico, a pessoa não gasta, a tendência é que ele armazene. Ou se você está num processo de consumo insuficiente, o treino é muito intenso, ele não vai render. Então, é fundamental. Bem legal. Viu? 2 dias de off. É, para vocês... Ela tá usando isso agora, assim, ela já vem treinar, ó, tu tem que saber que tu tem de ver. Vocês conversam entre si quando né? É, legal pra isso. vocês, a semana que vem vai ser dobrada, né? De treino, faltou uma, né? Sim. Só tem um dia essa semana. Só tem 4. Parece que o treino de quadríceps vai durar 3 horas. Nossa senhora. Vamos lá. 2 pra garantir. dois pra compensar. Exatamente. E eu queria fazer um ressalve aqui, assim, também falando da proteína, que a gente analisa que a proteína são formadas por aminoácidos, tá? São 20 tipos de aminoácidos diferentes. Quando a gente vincula a síntese proteica, que é a recuperação muscular, o nutriente, o aminoácido mais importante é a tal da leucina, né? Então a gente analisa assim, quando a gente procura trabalhar com um atleta, você tem que ter uma síntese proteica 24 horas por dia. Não pode pausar isso, porque senão ele perde performance, perde resultado. Então essa leucina, por que ela é mais importante? Essas proteínas, assim, para recuperação muscular, são mais de centenas, às vezes milhares de aminoácidos ligados, só que o primeiro da fila é a leucina. Ela dá o start para a síntese proteica acontecer. Então a gente tem que ter um consumo ideal de leucina ao longo do dia. Pelo menos 4 refeições de 700 miligramas a 3 gramas de leucina, para que a gente consiga deixar esse processo regenerativo 24 horas. E é legal que os estudos mostram, né? Antigamente o pessoal achava que quanto mais melhor. Hoje a gente sabe que mais que 3 gramas de leucina não potencializa mais a síntese proteica do que 3 gramas, que seria a dose padrão. Deixa eu Né? te fazer uma... Bom, 3 gramas. eu faço a pergunta sempre do leigo, né? Para ajudar aí. A leucina, onde é que eu... Como é que eu faço? Onde é que eu acho essa tal da leucina? Tem pra comprar No supermercado. Tem gente que não sabe nem o que é. Leucina. Não, mas é importante. Como esse jovem que lhe fala é uma pessoa que está sempre um passo à frente, vamos para o próximo slide que tem as leucinas. Essa vocês não esperavam, né? Estão dividindo na mesma... Então volta no meu quadrinho explicativo, que é legal. Aqui a gente analisa os alimentos mais ricos em leucina, também baseados em 100 gramas. Daí a gente tem a dimensão de que 100 gramas de alimento tem de leucina na sua composição. Se a gente vai avaliar, um dos alimentos que mais tem leucina acaba sendo a carne de gado, né? A cada 100 gramas ela tem 1.700 miligramas de leucina. Gostei da leucina. O frango também é uma boa fonte, basicamente 1.500. Queijo magro também, né, que se encaixa ali assim, uma ricota, um queijo Minas, acaba quase tendo mais leucina do que os outros alimentos. Então a gente analisa assim, ó, o queijo magro, que é ali assim vinculado, mas a questão da ricota tem 2.200 gramas, tá? Porque quem não sabe, a ricota tem o mesmo tipo de proteína que você encontra na whey protein, tá? Que são 2 tipos de proteínas diferentes que constituem o leite. A caseína, que constitui em torno de 95% do leite, né? E 5% é a lactoalbumina, que é a proteína do whey. Então, quando você vai fazer o processo de fazer ricota, a caseína se desliga e fica só a quantidade de lactoalbumina na ricota.
ela é seca, ela não é tão gostosa, mas porém é um grande alimento, né? Então aqui estão nossas grandes fontes de leucina, que acabam sendo realmente as proteínas de alto valor biológico de origem animal, né? Então você consumindo ele assim, cozido, uma base de 150 gramas de frango para um atleta de alta performance, pesando mais de 100 kg já é o suficiente para gerar síntese proteica como deve ser gerado. Então não é preciso comer demais, mas comer a quantidade certa no momento correto. Né? E esse raciocínio, de tu manter a síntese proteica, tu utiliza também para o não atleta? Com certeza. Porque vamos pegar um quadro clínico assim de uma senhora com 50 anos de idade, com uma obesidade então classificada a grau 3, tá? Que é basicamente uma obesidade mórbida. Claro que a gente sabe, pessoas que têm uma grande quantidade de tecido adiposo tendem a não ter tanta perda de massa muscular no processo de emagrecimento do que as pessoas que têm menos tecido adiposo, tá? Mas mesmo assim a gente tem que preservar, fazer síntese proteica para essa pessoa é fundamental, porque pensa comigo, eu vou te citar um estudo, que esse estudo foi feito em 1945, então basicamente 80 anos tem esse estudo, tá? Ou um pouco mais. Ele pegou na Segunda Guerra. Eles pegaram 100 pessoas após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e fizeram como se fosse um Big Brother hoje em dia. Deixaram confinados e essas pessoas tiveram, sim, certeza que estariam num programa de análise alimentar, que os Estados Unidos estava preocupado, que eles achavam que após a Segunda Guerra Mundial ia faltar comida no planeta. Então, o que eles pegaram? 100 pessoas vinculando uma dieta hipocalórica, hipoproteica e hipoglicídica. Então, com pouca proteína, pouco carboidrato e pouca gordura. Num déficit calórico muito agressivo. E o intuito desse programa era fazer as pessoas perderem em torno de 25% do seu tecido muscular total em 6 meses, tá? Umas perderam mais, umas perderam menos, porque a individualidade genética, a produção hormonal, afeta diretamente a não perda de massa. Mas ficaram em torno de 20% de perda. O que acontece? O grande lance do estudo não era ver como eles perderiam, mas como seria a reintrodução alimentar. Tá? Dividiram essas 100 pessoas em 2 grupos. O grupo que teve a reintrodução alimentar por conta, comeu à vontade, né, sem controlar. E as 50 pessoas, que era o grupo caso controle 2, que tiveram uma reintrodução alimentar gradativa. Tá? Indiferente do grupo, eles pararam de ganhar gordura só quando a massa muscular foi restabelecida. Esse é o grande lance. Então, jamais no processo de perda de gordura ou de peso, você deve induzir o teu paciente a perder massa muscular. Porque isso vai levar o teu corpo a uma fome compulsória, inconsciente, para ele resgatar a quantidade de peso que ele perdeu. Então, a gente tem que cuidar. Tem que fazer síntese proteica para o obeso, tem que fazer síntese proteica para a pessoa que busca só um lifestyle, um corpo de verão. Porque caso contrário, isso vai levar ela a ter um rebote, um reganho de peso muito grande. Bariátricos, tu também atende? Atendo no momento mais de 5 bariátricos, né? E isso são pessoas, assim, a gente tem cuidado redobrado pela questão de volume alimentar, é o volume reduzido, né? Então a gente tem que ser bem cuidadoso para que a gente consiga gerar um processo de ingestão total dos nutrientes que a gente deve consumir, não deixar eles em carência nutricional, mas sendo bem técnico, porque a gente não pode passar num volume específico de comida. Então tem que ser quase cirúrgico o negócio, né? Mas é desafiador, por isso que é legal. Terceira idade, tu atende tudo, né? Atendo. Tá que nem o nosso advogado, várias. Menos crianças. Crianças eu não tenho especialidade, então eu acabo não atendendo. Só pessoas a mais de 15, 16 anos acima. Eu não atendo, mas tenho colegas... Tu indica, Exatamente, que indico que vão com certeza fazer um trabalho muito mais... Caminha para outro profissional. Muito mais categórico e um trabalho muito mais técnico que eu poderia ofertar. Bem legal. Então, fonte de leucina a gente já viu. Vamos para o próximo slide, que esse slide é legal assim também, que fala da concentração de carboidratos, né, por alimentos, tá? Então, a gente analisa assim, é só a gente usar um pouco o raciocínio, claro, o profissional, induzir o paciente a usar o raciocínio, que você não vai comer pouca comida. Porque tem alimentos que concentram mais carboidratos por porção e outros nem tanto, né? Se a gente vai pegar um exemplo ali assim, um exemplo clássico. Se você vai pegar arroz integral,
ele tem 25, quase 26 gramas de carboidrato por 100 gramas. Se você vai pegar um morango, ele tem 6,8. Então você poderia trocar quase 500 gramas de morango, 450 gramas de morango por 100 gramas de arroz. Então isso você não passa fome, né? Isso é bem legal. Tem que comer carboidrato sim, quantidades ideais, mas você pode aumentar o volume desse carboidrato por porção, considerando que você conseguiria saciar a fome física e psicológica da pessoa, né? Então eu acho muito legal. Esses quadrinhos são muito explicativos e bem interessantes até para as pessoas de casa, né? Isso se torna legal quando eles começam a ter uma dimensão. Bah, mas o que é 100 gramas de arroz? Sim. O que tem de carboidrato 100 gramas de arroz? Então eles conseguem ter essa visão também, assim, do que estão comendo, né? Como a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de ter um acompanhamento. Então essas dicas às vezes são muito vitais, eles conseguem esclarecer e, por que não, também buscar um resultado de uma forma, claro, que não com acompanhamento nutricional, mas uma modificação física para eles. Então é legal, acho muito explicativo e bem interessante, né? O nosso próximo slide vai abordar de uma igual forma, só que daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre os lipídios, tá? As gorduras. Então, como eu sei para vocês, gorduras boas e gorduras não tão boas. Eu gosto muito de usar, assim, na minha alimentação, que eu passo aos meus pacientes, alguns tipos de gordura. Geralmente, o que a gente mais bate é a gema do ovo, né? E o abacate em si. A pasta de amendoim é um problema, porque ela... sem volta. Caminho é sem difícil volta. comer só. Porque você pensa, você come 100 gramas de abacate, você ingere 12 gramas de gordura, né? Se você vai consumir pasta de amendoim, 100 gramas tem 54, né? Ai, eu adoro pasta. Uhum. E a gente analisa assim, se a gente vai pegar um exemplo, anteriormente, o arroz integral, 100 gramas de arroz, 25 gramas de carboidrato. A gente sabe que o peso calórico de uma grama de carboidrato são 4 calorias, dariam 100 calorias, tá? Se a gente vai pegar a pasta de amendoim, 54 gramas de gordura a cada 100 gramas. A gordura tem um peso calórico de 9. Então, 100 gramas de arroz dariam 100 calorias, 100 gramas de pasta de amendoim dariam uma base de 500 calorias. Então, uma concentração calórica muito grande. E às vezes a pessoa pega a pasta de amendoim, põe em cima da fruta aquelas 20 gramas e daí tem uma colherinha a mais. O pessoal acha às vezes, né, que principalmente a galera que tá querendo emagrecer e acha que é os alimentos, a pasta já associa, né, logo pasta de amendoim. Mas pasta de amendoim não é saudável, tá, mas tem que cuidar a quantidade, né, não extrapolar. Come meio pote. Meio pote, Bota, eu já vi, esses dias, eu chamei, às vezes de vez em quando eu vejo o pessoal que me segue ali e dou uma olhada nos... Aí eu vi, cara, uma menina que tá querendo emagrecer, ela é bem gordinha. O café da manhã dela era 2 pães recheados de pasta de amendoim, assim, só. Eu fiquei, cara, cadê a proteína? E olha a quantidade de pasta de amendoim que tem. Mas aí é orientação, né? Orientação. Exatamente, daí... Não, é uma menina, tipo, aleatória, deu certo que eu abri, daí eu até falei, acompanha lá no podcast, vai ter deu bem certo agora, eu tô falando sobre isso, me veio o insight. Até vou fazer uma pergunta, quer dizer, só trazer uma polêmica aqui, porque há um tempo atrás, até, eu sempre falo, influenciadores e até alguns colegas colocaram, tu vai rir, eu sei. Já tá rindo. Banha de porco, gordura de coco, óleo de coco, e a manteiga. A tua opinião como um profissional sério e habilitado que tu és. Pra passar pro pessoal, tá, pessoal? Isso a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque esse tipo de gordura o pessoal tá suplementando achando que é algo muito saudável. Mas a gente tem que ter uma certeza. A gente vai pegar um exemplo assim, o óleo de coco, que ele ficou por muito tempo na mídia como um grande salvador. Como se tem a gordura saturada, a gente tem que ter um cuidado. Porque ela causa, sim, um processo aterosclerótico. O que seria isso? Aumentar a predisposição de um AVC, de um AVE, do infarto agudo do miocárdio, tá? Porque ele aumenta muito os níveis de LDL e colesterol. Então, o que acontece? Se a gente vai pegar um óleo de oliva, vamos pegar um exemplo de um óleo de oliva clássico, você vai ter uma base, assim, de uma concentração de 12 a 15% de gordura saturada dentro dele. Ele tem gordura saturada. O óleo de coco tem 95%. Tá? Então você vai suplementar alguém com gordura saturada, isso é um erro grave. Você está depredando a saúde da pessoa.
Então a gente tem que ser cuidadoso, tá? Então gorduras com grande fonte de gordura saturada, você tem que fugir, tá? Então tem que ser bem cauteloso. Isso foi feito um único estudo de grau de relevância pela gordura saturada, que eles basearam-se no óleo de coco, foi feito na Indonésia, aonde esse público tem como origem, digamos assim, sociocultural o consumo do óleo de coco na alimentação. Sim. E lá eles têm mais do que o dobro problemas cardíacos e infarto agudo do miocárdio do que em comparação o público brasileiro ou o público que segue uma dieta mediterrânea que é pobre em gordura saturada. Nossa. Então, Aquela manteiga problema. é ghee? Manteiga ghee? É ghee? Aham. tipo, Tipo, é ruim. eu posso te falar assim, ela dá o tapa e esconde a mão. Então, detalhe é reduzir o consumo de gordura. É só para esclarecer, porque virou modinha, né? Todo ano tem a modinha, então cozinha com banha. Lá em Como casa a- a mãe tava arrasando. Como Não, mas eu tô só usando banha no negócio nadando, mas não é bem assim. Aí o É. óleo de coco, infelizmente, até foi estimulado até por alguns médicos aí, né? Sabe que não... que tem uma certa corrente aí, da qual nós não concordamos, né? Mas, enfim, Nossa, é interessante esclarecer. E assim, eu nunca vou esquecer a frase da nutricionista da minha formação acadêmica que eu mais me espelhei. E até tenho contato com ela hoje em dia, assim, a gente troca ideias. Até vou falar o nome dela, a professora Simone Bernardes. Foi a professora, assim, que desencadeou ainda mais a vontade de aprender sobre nutrição. E a frase dela sobre o óleo de coco, o quê? O óleo de coco é maravilhoso para passar no cabelo. Apenas não isso. vai dar porque é oleoso. Tá? Então, para outra finalidade, não suplemente gordura saturada. Isso a gente pede de joelho, tá? Muito bem. Então, próximo slide, ó. Como as pessoas enxergam a suplementação, tá? X suplemento queima gordura corporal? Y suplemento aumenta a massa muscular? Excelente, essa é a dúvida que as pessoas têm. Até porque, próximo slide, como a indústria quer que as pessoas enxerguem a suplementação? X suplemento queima muita gordura corporal e Y suplemento dá muito ganho de massa muscular, tá? Esses dias apareceu pra mim no YouTube Aquelas modinhas. Não, apareceu pra mim no YouTube uma propaganda falando: você quer ganhar muita massa muscular? Compre albumina, não sei o que. Cara, qual moral, né? E a pessoa que não tem tanto Exato. conhecimento vai lá e gasta todo o dinheiro mesmo. Todo dinheiro. Em vez de pegar um negócio mais saudável. Exatamente. E daí, próximo slide vai dar a real situação. Como o profissional deve ver isso? Se basear na ciência, porque basicamente 90% da suplementação hoje não tem grau de relevância nenhuma, não traz benefício algum, apenas marketing de venda, né? São poucas coisas que funcionam. E se funcionam, para quem, por quê e como, né? Se a gente vai usar um exemplo clássico, se a pessoa tem capacidade de consumir a quantidade proteica total, porque ela vai suplementar com whey protein, né? Se a pessoa pode comer uma banana, pode comer um arroz, uma massa, porque ela vai suplementar carboidrato. Então, seria algo não muito inteligente a ser feito, né? Usar o bom senso, porque muitas vezes a gente tem pacientes que não podem parar para se alimentar, então isso se torna uma realidade, né? E, claro, analisar a prática clínica intensa. O que realmente funciona na prática real, não o que está no rótulo. Isso é fundamental, né? Por isso, claro, não fazendo apologia, mas muitas vezes já fui procurado para ser patrocinado por empresas de suplementação e eu me nego. Nunca vou prescrever algo para um paciente meu que não tenha necessidade e não tenha comprovação científica, de forma nenhuma, tá? Então, a prática da suplementação ela é ideal, muito boa, mas depende para quem, tá? Show de bola! Então, vamos falar um pouquinho sobre a suplementação, que acho que a galera também tem bastante dúvida, né? Exatamente, ó. Vamos falar sobre suplementação de proteína. Não só whey protein, tem outros tipos de proteína que não são classificadas como whey protein. Então, como eu acabei de citar antes, deve-se considerar a injeção diária de proteína. Se há necessidade, a gente acaba suplementando, tá?
Tipos de whey protein, ó. Whey protein concentrada, isolada e hidrolisada. Qual que é a diferença de uma para outra? A concentrada é um concentrado de proteína, tá? Que tem lactose, tem carboidrato junto. Mas sim, as pessoas podem consumir, que é um produto de excelente qualidade, se a pessoa não tem intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, tá? Então pode ser sim consumido que vai te levar a resultados excelentes. O isolado, na minha época, né? Digamos, há alguns anos atrás, o isolado vinha sem lactose. Hoje tem isolados que tem lactose, tá? Mas se a pessoa está numa dieta mais controlada, tipo um atleta em finalização, não pode consumir carboidrato, o isolado é uma proteína muito boa. E como ela já vem pré-digerida, então a digestibilidade é melhor. Isso, o isolado é para finalização, então? Geralmente finalização, Porque exatamente. às vezes tu vai nos lugares, as pessoas, pelo fato de ele ser um pouco mais, né? Que nem ela contou. E eu ia falar isso agora. A vez que eu comprei foi isolado. E não tinha necessidade. Nem tinha. Exatamente. Não tinha dinheiro nenhum, eu gastei dinheiro. É que geralmente o que acontece, ó, pensa comigo, o whey concentrado e isolado, o maior divisor de águas é a rapidez de absorção. O concentrado em torno de 40 minutos, 30 minutos ele é totalmente absorvido. O isolado em torno de 15. Só que não adianta você ter um carro super potente se está no congestionamento. Então o corpo vai ter um certo tempo para absorver essa proteína, utilizar essa proteína, não precisa ser tão rápido, tão ligeiro. Então, ao meu ver, assim, para uma pessoa que visa um lifestyle, que está treinando, não é porque por tomar o whey isolado se você não tem nenhum problema vinculado à intolerância à lactose, né? E o hidrolisado é o que mais tem concentração de aminoácido dentro, só que porém é o mais caro, né? Então a gente pensa assim, o whey hidrolisado, ele foi proveniente, feito para pessoas que têm alergia à proteína do leite, que é diferente do que intolerância à lactose. Tolerância à lactose a gente analisa assim, é a pessoa que tolera uma certa quantidade de lactose. Perfeito. Então ela pode tomar um exemplo assim, um copo de leite ela não tem sintoma, um copo e um gole ela tem sintoma, tá? A alergia é a nível celular, não é a nível de enzima que a gente está falando sobre a lactose, carboidrato. A alergia é a nível de proteína. Então se você pegar uma faquinha, uma agulha que for, molhar no leite e botar na ponta da tua língua, mesma reação que comer uma pizza 4 queijos, tá? Então esse hidrolisado, por que ele não dá reação a essas pessoas? O nosso corpo, para tu absorver as proteínas, tem que fazer um processo chamado hidrólise. O que seria isso? Pensam vocês assim, ó, tipo um salão, uma casa com uma porta, uma entrada, uma porta. Pensa 100 pessoas de mão dada. Não tem como essas 100 pessoas entrar de uma vez só dentro de casa. Então essas pessoas de mão dadas vão ter que soltar as mãos e vai entrar um de cada vez. Então, proteína hidrolisada é isso. Já vem essa proteína quebrada, já solta. Então, se ela não está mais aquela sequência da proteína do leite da vaca, o corpo absorve e não tem aquela proteína para dar essa alergia. Então, ela vem toda soltinha. O pessoal vem tudo de mão solta, não de mão dada, como é concentrado ou isolado. Ela mais o aminoácido livre. Exato. E essa é super rápida, é a Ferrari, absorve em 7 minutos, né? Então é legal, ela é muito boa, mas não há necessidade, mas o grande empecilho é o seu valor, que chega a 3, 4 vezes mais do que a concentrada. Eu acho que até para, não te interrompendo, para enriquecer um pouquinho, é que a alergia ao leite, ele é um processo imunológico. Entendeu? Vamos dizer, o teu corpo encara como a proteína do leite como um agressor, tá? Então ele vai desencadear um processo imunológico. Por isso que o William falou, e muito bem colocado, quando é alergia, não interessa a quantidade. Se eu vou tomar um copo, 1 litro, no momento que o teu corpo identificar aquilo que a gente chama de antígeno, ele vai causar uma reação antígeno-anticorpo e aquilo é uma reação em cascata. É a mesma história, não exatamente, mas como se fosse um choque anafilático. Se eu tenho vamos supor, a pessoa tem alergia de pirona, tá? Ela pode tomar 1 gota ou 10 gotas, se ela for alérgica mesmo, ela vai fazer a mesma reação imunológica. E a intolerância à lactose, eu gostei muito, claro, é um processo enzimático. Tem gente que tem mais, tem menos, fica mais distendido, tem diarreia, coisa e tal. E é horrível. E então essas são as proteínas que a gente tem mais assim acesso, né, hoje em dia na indústria, na loja de suplementação.
Para algumas pessoas que têm intolerância à lactose ou têm alergia à proteína do leite, uma boa opção é a proteína isolada da carne, né? Ela é ótima, tem muito aminoácido, só que o grande ponto negativo dela é o sabor. É muito ruim, né? Mas é uma boa opção para essas pessoas que buscam esse algo a mais. E as duas embaixo eu coloquei é a proteína isolada de arroz e ervilha. A proteína de ervilha. O arroz é ruim, mas a de ervilha eu nunca como. Então vamos falar de sabor, né? A da ervilha sabe ser tinhosa. Tinha uma época que eu tava mal de grana, eu já passei perrengue, e daí a da ervilha é mais barata. Não sei se ela ainda continua bem mais barata, mas na época acho que era 40, nem chegava a 40 reais no sacão. E eu lembro que eu tomava mais, era tipo, nossa, quase vomitando, era porque tinha que deixar. Ou era horrível. Exato. Da isolada da ervilha é hard o negócio, é tipo um areião, não é fácil. E o que acontece? Então, se a gente vai avaliar que é falado desde a época de 1970 no Brasil que o feijão e arroz é uma proteína perfeita, né? Então a gente utiliza para vegetarianos e veganos a de arroz mais a de ervilha. E a de ervilha tem a quantidade muito similar às aminoácidos livres do que a de feijão, né? Então fica uma proteína de alto valor biológico quando a gente une esses dois. E a de soja, que é a mais clássica, que tem melhor digestibilidade, o sabor é mais agradável, e a de soja é uma maior concentração de aminoácidos que as outras duas. Então são boas fontes para usar com esse pessoal. E caseína e albumina, que são assim proteínas de digestibilidade mais lenta, mais time release, né? Que a gente utiliza mais em momentos assim, tipo, para algumas pessoas de café da manhã, ceia, que precisam ter um aporte proteico mais gradualizado, né? A albumina, o clássico, é o gosto dela também, é um pouquinho indigesto para algumas pessoas, né? E a caseína, o valor, muito caro, né? Exatamente. Então eu prefiro comer ovos, né? Mais básico. Mais gostoso. Mais gostoso. Deixa eu fazer uma pergunta mesmo. A L-carnitina é a proteína isolada da carne? A L-carnitina, Dani, ele é um aminoácido similar, como se fosse um exemplo à creatina, sabe? Muitas vezes, assim, a L-carnitina foi usada vinculando performance de queima de gordura. A gente sabe que, cientificamente, o único benefício que ela traz é uma melhora cardíaca para algumas pessoas. A L-carnitina ela não funciona, assim, para queima de gordura, por quê? Ela auxilia a saída de gordura da célula adiposa. Então, ela auxilia a tirar a gordura da célula de gordura para jogar na corrente sanguínea. E através disso tu criar um mecanismo que tu entrega mais gordura para tua mitocôndria, que é a, digamos, a usina que vai queimar essa gordura. Só que eu volto a repetir da entrada da casa. Não adianta se você botar um monte de pessoa na frente só tem uma entrada. O corpo é capaz de formar e produzir L-carnitina o suficiente para que tu tenha uma perda de gordura consistente, não precisa suplementar ela. É um dinheiro meio mal investido. Teve a época também das indústrias venderem, até hoje eu acho que tem a L-carnitina como a grande queimadora, né, de gordura. Burn. Teve uma época, foi mais nos anos de 2010, 2011, estava bem alta, bem alta. Tinha lá em líquido, em cápsula, né, bem interessante. E os mix proteicos que envolvem um pouco de cada dessas outras que eu licitei. Às vezes é interessante para um mix proteico você consumir ao meio do dia. Você faz uma mistura de uma proteína de rápida absorção com uma média, com uma lenta, daí você tem uma liberação de proteína mais time release, dá mais saciedade. Um whey protein gostosinho misturado com uma de ervilha ali para fazer o dinheiro dentro. Com uma albumina. Tá válido. Mas bem interessante, essas proteínas então, a gente tem sido muito utilizadas e ajudado muitas pessoas na questão de saúde e performance, mas eu sempre volto a ressaltar, procura um profissional, não fica gastando dinheiro em suplementação de forma desnecessária, que às vezes o que você vai gastar num suplemento que não vai te trazer benefício, às vezes é um valor financeiro maior que a consulta do profissional. Então, faça primeiro, vá num profissional que tem capacidade técnica para te prescrever se tu precisa disso, tá? Não faça por conta. Tá? Isso é bem interessante. Hoje em dia eu vejo que as empresas estão
pegaram a manha de vender ainda mais. Eles estão fazendo aqueles combos. E daí lá tem um whey, tem uma creatina, uma coqueteleira e aí 500 reais. Tipo, tem o combo massa muscular, vamos supor. Daí eles botam várias coisas, mas aí, claro, tem o whey, tem a coqueteleira, que é legalzinho, mas aí lá no meio eles botam suplementos nada a ver. Exatamente. E daí cobram um valor absurdo, 550 reais, 400 reais. Pô, é o valor de uma consultoria com um nutricionista e um treinador, praticamente. Que teoricamente seria melhor investido. Exato, porque tu pode ter o resultado sem precisar comprar nada. E é só comprar uma coqueteleira que é bem baratinha. Não, toma aqui, ó, a coqueteleira mesmo. Corta aqui assim, ó. Aguinha, exatamente. Inclusive, galera, bebam água. Exato. Aproveitando, desculpa te cortar, William. Pessoal do Instagram, sabe esse aviãozinho que tem ali embaixo? Clica nele e manda pro máximo de pessoas. Principalmente para aquela galera que você sabe que tá cortando carboidrato, para aquela galera que tá gastando dinheiro em suplemento que não precisa. Então, manda ali, ó, no aviãozinho para essas pessoas, para elas escutarem tudo isso que o William tá passando para nós hoje. E a mais, digamos, importante suplementação é a que mais tem estudo acaba sendo a creatina, né? Essa felizmente ela é indispensável. Essa realmente é um suplemento que a gente tem que consumir para quem faz exercícios físicos, que ela aumenta, digamos, a recuperação muscular, aumenta a performance de ganho de força, explosão muscular. Então ela acaba sendo indispensável para quem faz exercícios que envolvam assim sobrecarga de peso, que é a musculação. E ela está sendo muito utilizada, tanto por isso que aumentou muito o valor, né? Em tratamentos pós-Covid, tratamentos para pessoas que apresentam fatores oncológicos. Então ela está sendo muito disseminada, né? O preço aumentou porque a produção não aumentou e o consumo aumentou. Então aquela lei de oferta e procura. Mas para quem faz musculação, digamos assim, que é o único suplemento que acaba sendo basicamente indispensável, né? Funciona. E funciona, realmente. Ou seja, galera, se for gastar dinheiro com algum suplemento, compre creatina. Tem aquela creatina agora com a betalanina, o que tu acha? Betalanina é legal, só que o fator, assim, o que a betalanina faz no seu corpo? Ela é um tamponante do ácido lático, tipo aquela queimação do músculo, né? Só que ela se torna efetiva para tu conseguir tamponar o ácido lático após 120 segundos, 100 segundos de execução. E na musculação, dificilmente você vai fazer um exercício e vai ficar mais do que 1 minuto e meio executando, né? É melhor que compre só a creatina. Compra ela purinha, né? Periodização. Então, como que é o consumo? Hoje a gente não faz mais aqueles ciclos malucos de aumenta, reduz, faz aquele super pool de consumo. Hoje a gente consome uma dose padrão regular, porque a gente sabe que o pico plasmático dela é 24 horas e a gente tem que manter uma normalidade na matriz celular, na corrente sanguínea. A quantidade, ela varia muito da composição física, né, o volume de massa muscular do atleta ou da pessoa que vai consumir e a sua periodização de treino, né? Então, a gente tem pacientes que tomam de 3 a 25 gramas. Então, depende muito. Cada caso é um caso. Mas, sim, é um suplemento que eu não abro mão. Tanto para mim como para os meus pacientes. Causa retenção de líquido? Não causa. Tá? Tem alguns estudos que mostravam antigamente uma retenção de líquido com a creatina extramuscular, que é entre pele e músculo, se a pessoa tem uma dieta pobre em carboidrato. Tá? Dieta alta em carboidrato, creatina não causa retenção de líquido. Alta eu não digo, mas normal em carboidrato. Então pode tomar tua creatina, você não vai ganhar retenção de água, tá bom? Tipos de creatina. Tem vários tipos hoje na indústria. Vou citar basicamente 3 tipos, tá? A monoidratada, que é a normal. Tem a Creapure, que está bem na moda, né? E tem a alfa-queletada. Qual é a diferença delas? É a micronização da creatina ali. A monoidratada, se você pegar uma creatina boa, ela vai ser 100% creatina, não vai ter impurezas, tá? E a Creapure, diga-se de passagem, seria uma creatina assim com um método de extração melhor, a biodisponibilidade melhor, só que você vai pagar o dobro do produto. Então, às vezes, se você botar 10 gramas da monoidratada, botar 12, daí você vai botar 10 da outra, ainda o custo-benefício fica melhor. Eu consumo monoidratado normal. A alfa-queletada veio com uma mudança, tipo de 10 gramas de creatina, 1 grama de alfa-queletada. Só que uma coisa é no rótulo e uma coisa é na vida real, né?
Eu não vejo nenhum atleta mal alfaiatado. William, tem muita gente que me manda perguntando, tá, como que tu faz pra saber se uma creatina é boa ou não? Porque hoje em dia tem muitas, uma vez o Thiagão comprou na Shopee, e daí veio, gente, sério, era maisena. Eu botava na boca assim, era maisena, o gosto da maisena. Como assim, tem alguma marca ou alguma coisa pra pessoa avaliar, assim, tem alguma coisa no que... rótulo, ou enfim, tem alguma que você instrua pros teus pacientes, essa aqui é melhor, enfim. Bem legal. Assim, primeiro ponto, hoje em dia a gente sabe que com esse aumento do preço dos suplementos está ocorrendo digamos assim, um processo de adulteração, né? Isso é fato. Então, se é muito barato, abre o olho, tá? Primeira coisa é o preço. Uma creatina boa, a mais barata no mercado boa, em torno de R$80, 250 gramas, mas podendo chegar de marcas mais famosas, ali 300 gramas, 160, 150. Então, não existe coelhinho da Páscoa, primeiro ponto, né? O segundo ponto é digamos assim, a dissolução dela, sabe? A creatina boa, ela não pode ficar uma água branca, né? Ela tem que misturar e ficar transparente, né? E não pode ter nenhum gosto muito expressivo, né? Tem que ser um gosto mais isento, um gosto mais neutro, né? E são indicadores, assim, a primeiro ponto, né? Pra gente saber se é um produto bom ou ruim. O segundo vai ter que ser o resultado. Se ela funcionar, você vai notar aumento de performance, né? E, por última instância, um exame laboratorial, né? Mas o primeiro ponto é assim, vai pelo preço, cara, não existe milagre. É que nem o whey, né? O whey, só pra ele sair da fábrica lá, a indústria já gasta no mínimo R$50. Então, se você vê um whey por menos de R$50, sim, não tem... é cilada. Porque se só pro fabricante... Aí fora, né, tem o custo da embalagem, tem o custo de mandar pras pontos de venda e tudo mais, então aí vai subindo. Eu acredito que os mais baratos pode ser o comprado direto à fábrica, mas mesmo assim, não compre whey protein por menos de R$50. Porque tu olha na internet, aparece coisas assim. 5 quilos, 120 pila, né? Então você pensa assim, você vai comprar um Nescau, 250 gramas de Nescau tá R$12. Então, não tem muito nexo, né? Como é que tu sabe? É que eu fui no Leia, eu olhei. Não, mas bem interessante. Essa pergunta da Alana tem muito a ver, tá? Hoje em dia tem que cuidar de onde você compra, qual site você compra, porque às vezes você pode se dar mal, tá? E o horário de uso, eu uso mais assim uma janela que ela tem um pico de ação de 24 horas. Então não existe um horário muito específico. Tem pessoas que tomam por forma ritualizada durante o treino, outros após o treino. Então pode funcionar mais psicologicamente, mas fisiologicamente o horário que você tomar, você deve manter o mesmo horário sempre para que consiga manter os níveis estáveis. Então, se queira tomar de manhã, de tarde, de noite, o resultado basicamente será o mesmo. Uma jogada que tu utilizou comigo que eu achei muito legal pra galera fazer também. Se tu tá em dúvida de qual horário colocar, coloca de manhã, porque é um horário que tu nunca vai esquecer. Tu acorda de manhã, já vai tomar tuas vitaminas, já bota creatina. Por quê? Vamos supor que tu quer tomar, sei lá, antes do treino ou durante o treino. Daí no bendito dia tu não treina, aí provavelmente tu vai esquecer de tomar. Exato. Então, inclusive essa dica foi o William que me deu. Sempre tome de manhã, porque daí tu não corre o risco de tu esquecer. Bota, e a creatina tem que ser tomada todos os dias. Bota na aguinha então, pra tomar os outros. não vai ter erro, não vai esquecer. Como é que tu toma creatina, mano? Deixem, ó. Mistura na aguinha. Não, o meu Nutri vai me xingar se eu falar o jeito que eu tomo. Eu sou preguiçosa, eu boto dentro da boca e tomo, eu sei que tá errado. Aí eu não vou falar nada. Mas já é praticidade, né? Eu tenho que melhorar isso. Com certeza. Tem que melhorar, eu sei. O que vale, aquilo, né? A gente sabe que tá errado, mas continua fazendo. O que vale é a ingestão. Pois é, tem muitas vezes. E um pouquinho a mais pra garantir. Não, nunca é demais. Eu juro, assim, ó, eu tomava durante o treino, lembra?
Eu acho que fui eu até que te falei, né? E daí, Durante o treino, eu tô. porque daí o que que acontecia? A Dani provavelmente no sábado e domingo, que ela não treina, esquecia de Não. tomar. Mas é um fator que, tipo, a maioria das Não pessoas... esquecia, né? Não. Eu tomo. Mas a maioria das... despertador no Ah, celular. Eu tomava com suplementos, daí eu colocava na garrafa. mas tem, tipo assim, a maioria das pessoas, quando elas vão começar... Sim. Ou, tipo assim, o treino um dia sim, um dia não. O dia não... Eu não vou tomar. Pode saber, É. não é não que vou, é que Esquece. esquece. Não, Esquece. não tem o ritual de ali preparar o shakezinho e esquece. De manhã é um horário que, eu achei muito legal. Tomar de manhã É já bem estratégico, mata né? tudo de manhã. Uhum. E a suplementação para performance, galera, ela é mais voltada a carboidratos, tá? Eu trouxe alguns tipos de carboidratos aqui, né, que são multifacetários, são diferentes, bem diferentes um do outro, né, pelo tipo e aplicabilidade, tá? Então a gente tem palatinose, que é um carboidrato que fica com um pico glicêmico, uma liberação basicamente 24 horas, né? A oximase, que é de média liberação, um período até de 2 horas após a ingestão. A maltodextrose, a maltodextrina, né, que era mais famosa antigamente, né? Então, Até essa daí eles me venderam. nossa, Até malta eu comprei. Próximo. imagina. Então, meia hora totalmente absorvida e a dextrose, que é um polímero de carboidrato mais simples, é absorvido em torno de 15 minutos, tá? E tem esses pools, que são repositores glicoeletrolíticos, que envolvem alguns minerais juntos, tipo potássio, sódio, cloreto, para evitar câimbras, ou a pessoa que faz um esporte de endurance com grandes volumes de treino em muito tempo, evita que realmente caia a performance até num processo de contração muscular. Perfeito. Então, quando a gente vincula a musculação, o mais inteligente é tu usar um carboidrato de rápida absorção. Gera energia rápido. Não é uma estratégia muito que eu gosto de utilizar, mas seria em torno de maltodextrose e oximases mais interessantes. Se você consome carboidratos ao longo do dia de uma forma tranquila, na alimentação, não tem por que suplementar. Mas às vezes para uma pessoa que tem que ter uma grande ingesta, que tem que ter um consumo assim facilitado para não dilatação abdominal, o líquido acaba sendo interessante. Palatinose eu uso exclusivamente para atletas de performance e endurance, que os treinos duram mais que 3, 4 horas, né? Não é inteligente tu usar um carboidrato de liberação lenta para quem faz musculação, que a liberação de energia tem que ser rápida, né? E como os teus repositores eletrolíticos é para pessoas que ficam mais praticando esporte em intempéries climáticos, a sudorese, a transpiração é muito intensa. Para a sala de musculação não vejo grandes benefícios, né? Tanto que a tua refeição pré-treino já vai te ofertar todos os eletrolíticos que tu precisa. Excelente. Então, próximo slidezinho, eu trouxe aqui para vocês um gráfico para a gente analisar mais como funciona a síntese de glicogênio. O que seria síntese de glicogênio? Repor a energia no teu músculo para outro dia você conseguir treinar novamente, tá? Esse estudo ele foi feito assim: pós-treinamento, num período de 2 a 4 horas após o exercício, tá? Com consumo de proteína de 0,2 a 0,3 gramas por quilo de peso da pessoa e 0,8 gramas de carboidrato por quilo. Então, a gente tem 3 gráficos distintos. O primeiro, que é carboidrato mais proteína, o segundo, que é só carboidrato, e o terceiro, que é só proteína. Quando a gente faz uma reposição para aumentar a síntese de glicogênio com proteína, é muito lento, né? Isso leva muito tempo para tu repor essa quantidade, para estocar essa glicose no corpo. O corpo demora muito para transformar a proteína em glicose, tá? Só carboidrato se mostrou inúmeras vezes mais eficaz. Então a gente está ciente para repor o glicogênio muscular após o exercício é com carboidrato. Só que o estudo mostrou um aumento de ressíntese de glicogênio muscular se você une o carboidrato mais a proteína, né? Então é sempre interessante pós o exercício fazer uma refeição idealizada com carboidrato e proteína para você recuperar a sua síntese de glicogênio, tá? Então é como se fosse você reabastecer o tanque do carro para outro dia, né? Exatamente. E um slide também falando um pouquinho mais sobre síntese de recuperação muscular, então síntese proteica. Fizeram então um estudo usando só carboidrato para síntese proteica ou só proteína,
obviamente que aconteceria o óbvio. Claro. Então, naturalmente, para uma recuperação de síntese proteica e recuperação muscular, a proteína se tornou muito mais eficaz do que o carboidrato para a gente fazer o processo de recuperação do teu músculo, tá? Então, para repor o glicogênio, proteína e carboidrato. Se a pessoa só visa repor a síntese de proteína de recuperação muscular, apenas a proteína é o suficiente, tá? Bem legal. Tem mais alguma pergunta? Algo do gênero? Por enquanto não. Tem bastante gente. Eu quero agradecer ao pessoal que está na live aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, aproveitem. Hoje é o dia, façam. O William está aqui explicando pra gente tudo direitinho em relação à nutrição. Então, podem perguntar. Exatamente. Eu vou aproveitar, então, vou fazer uma perguntinha. William, quando você calcula, por exemplo, uma dieta ali, tem alguma porcentagem que você costuma utilizar ou seguir mais? Tipo, 40% das calorias total carboidrato, 40 proteína, 20 lipídios, ou 30, enfim, tem algum... Ou tu calcula ela de outra forma? Isso. A base que eu gosto de utilizar é, assim, basicamente... 50% carboidrato, 30 proteína e 20 gordura. Perfeito. Mas eu calculo geralmente assim, de uma forma individual. Porque sempre quando você vai calcular uma alimentação, você deve excluir o peso de gordura da pessoa e classificar esses macronutrientes perante o peso muscular que ela apresenta, né? Daí tem pessoas que têm uma insulina mais alterada, daí você não pode botar tanto carboidrato, você tem que realmente aumentar a proteína. Infelizmente sim, mas tem que fazer. Ou pessoas que você tem que jogar muito carboidrato, respondem muito melhor com mais carboidrato e pouca proteína. Então é mais individual, mas a base é 50, 30, 20. Uma dica né? que tu poderia dar pra galera que tá em casa, que, por exemplo, não tem condições, às vezes, de contratar um nutricionista e, sei lá, tem algum aplicativo, alguma coisa assim, básico pra sair do totalmente zero e conseguir ter um norte de alguma coisa. Exatamente, tem dois assim que, se eu não me engano, são até free para testes, assim, que é o Fat Secrets e o Dietbox, né? Que você consegue montar, calcular, olhar o que tem de cada nutriente nesses alimentos, né? E uma dica bem básica, que é bem interessante, tu vem das antigas, né? 3 gramas de carboidrato, 1 de proteína. É o base. Daí você já começa a ter, sim, uma melhora. Já consegue ter uma equivalência dessas calorias que você deve consumir, né? Perfeito. Muito bem. Então, vamos seguir, vamos encerrar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Já temos Do quase Ortiz, 2 horas gente. de live. Olha, que aula, hein? Por enquanto, aqui não temos mais perguntas. William, uma curiosidade. Agora fazer as Qual? nossas perguntas. Eu já fui fazer no meio da live, né, Binho? Qual a coisa mais engraçada que tu já atendeu? Meu Deus, dá pra escrever um livro. Tem várias, né? Mas, tipo, uma coisa muito absurda que tu teve que dar alta pro teu paciente. Não posso te atender, não é assim. Sim, isso é bem interessante. Tive alguns quadros clínicos, vou citar um, assim. Uma menina que realmente tinha um excesso de peso muito grande, né? E realmente você sabe, se para você manter um corpo em torno de 140 quilos, você tem que comer calorias para manter um corpo em 140 quilos, né? Sim. Para esse tipo de paciente, muitas vezes eu peço recordatórios alimentares, né? Anotar tudo que tu come, Fazer um tá? diário. Um diário. E ela chegou num nível, assim, de a gente usando técnica, orientando, tentando buscar o melhor possível adaptativo para ela no dia a dia, ela voltava sempre com reganho de peso, né? E o recordatório muitas vezes vinha em branco, ou às vezes vinha Alterado. Isso realmente não se ajudava. Escrito de uma forma, assim, um pouco, né? Digamos, irreal pelo que a gente olhava, né? Exatamente. E foi bem interessante, assim, porque daí um dia eu tava indo no mercado, né? Pega os alunos no pula no cidade mercado. pequena. Eu não sei você, mas eu sempre, se eu encontro um aluno no mercado, eu olho pra dentro pra ver o que ele tá comprando. Cara, foi muito legal, só que eu achei ela na saída do mercado. Já tinha comprado, não dava nem pra Ela dizer. tava comendo um pastel, ela me viu, ela escondeu atrás da roupa. Botou aqui,
botou atrás assim, daí eu falei, oi, só vi aquela coisa, tipo um plástico atrás da roupa, da calça dela, né? Foi um fato muito assim, ó, que eu fiquei alguns dias rindo, mas foi bem interessante. Apareceu, mas eu dei alta para ela, eu encaminhei para um psicólogo, exatamente. Porque às vezes é muito, né, não era mais uma questão de técnica e possibilidade alimentar, mas em si de outros fatores que tinham entrave para ela. Uma coisa que eu falo muito não tem como tu ter resultado estético, porque você não vai conseguir seguir nenhum treino, nenhuma dieta e nem dormir direito se a tua mente não estiver no lugar. Então, se a pessoa não tem a mente no lugar... E muitas vezes, tipo, ela nem percebe. Às vezes, na cabeça dela, ela nem percebeu que ela estava... sabotando. Exato, ela nem percebeu que ela estava se auto-sabotando. Mas o fato da pessoa não estar com a mente no lugar, ela não consegue treinar bem, porque na primeira oportunidade que ela tem de se boicotar, ela vai acontecer isso. Segunda coisa, a dieta. Primeira coisa que ela puder sair da dieta, fazer uma coisinha. E ela... E não é o legal, mas o interessante é que as pessoas que têm a mentalidade assim, elas não percebem que elas estão assim e elas não assumem que elas estão assim. Mas as outras pessoas percebem. Exatamente, então muito legal a parte de... Tu tá com uma dieta, tu tá com um treino, tu tá com os... Daí... né, hormônios, no caso, né? Mas tem coisa errada. E aí? É que quando tu... E aí não adianta. Quando tu trata a obesidade já em grau avançado, tem toda uma questão psicológica, hormonal, funciona diferente, né? Eu acho que até que já comentei num podcast anterior, mas teve um caso que uma vez eu vi de uma menina que era obesa. E também ela tentava treinar, mas o problema maior dela era a alimentação. E daí ela foi e fez uma sessão de hipnose. E daí na sessão de hipnose, o hipnólogo conseguiu buscar que o fator dela com a comida era muito emocional pelo fato do seguinte: toda vez que ela, tipo assim, ela era criança e o pai dela... Quando o pai dela queria ver ela feliz, ele dava uma comida, falava, come pro pai ficar feliz. Come pro pai ficar feliz. E o que aconteceu? Quando ela tinha 10 para 12 anos, o pai dela faleceu. Então ela carregava isso para ela na vida adulta, que ela precisava comer pro pai dela ficar feliz. Inconscientemente ela fazia isso. Era um fator do subconsciente dela. E ela não procurava ajuda com nutricionista, e ela não sabia o porquê que ela não tinha fome, só que ela precisava comer para ter essa sensação de que ela estava deixando o pai dela feliz. Então muitas vezes as pessoas não conseguem seguir uma dieta ou algo do tipo, não é por falta de vontade. Por exemplo, o caso dessa menina, às vezes não é nem por falta de vontade ou falta de foco. Às vezes fatores que ela nem consegue perceber que tá no subconsciente. Então, às vezes, você em casa, se você que tá querendo emagrecer, tá tentando comer correto e não consegue, já procurou ajuda de vários profissionais, procure psicólogo ou até mesmo uma hipnose ou algo do tipo, porque a maioria das vezes está um fator do subconsciente. E é uma coisa que a gente não consegue perceber. O subconsciente da gente, ele é muito danado porque ele faz a gente fazer coisas que a gente não quer, mas lá no subconsciente, pra ele tá fazendo sentido. Tudo aquilo. Falando nisso, né, pessoal, a gente já entrou em contato. A gente vai ter uma live bem especial aí. O terapeuta, o Luiz, né, a gente tá esperando uma data dele. Ele vai estar falando dessa autossabotagem, do psicológico, do mindset, em fazer as coisas não conseguir, daqui a pouco é alguma coisa lá atrás, né? Então a gente está aguardando, até quero mandar um abraço para ele é meu guru. Então, Luiz, a gente está te aguardando aqui no podcast, esperando tu decidir a tua data. A Regiane também vai vir falar sobre alimentação, mas mais no meio feminino, né? O William conhece ela é nutricionista também, agora foi para essa área da terapia ali, mas é um casal muito bacana que trabalha junto. E quero mandar um beijo para vocês. O Luiz está em live agora, mas depois ele vai ver, então. Um beijo, Luiz, Regiane, a gente aguarda vocês aqui no podcast. Show de bola.
Excelente, pessoal. Eu quero falar um pouquinho também dos nossos apoiadores. Do meu, do seu, do nosso Nossos patrocinador. apoiadores. Então, agradecer a Farmácia Santé. Pessoal, a Santé, então, 10% de desconto no Dimples. Não quer ter cabelo branco, não quer ter celulite. Viu, William? Procura a Santé. E a Eu Santé já tá sempre... branco, já branco. Ah, não, tava falando ela da celulite mesmo, não a A celulite é boa. A Santé sempre recomenda o uso de medicação máximo. com ciência e Tem umas indicação graúdas. médica. Então, pessoal, Santé, com teleentrega gratuita, procure seu Dimples lá na Santé. A equipe lá vai te atender muito bem, o pessoal é especializado e gosta de atender o público e atende muito bem. Também quero agradecer ao Francesca Advogados, né, que também atende com excelência no que faz. No ramo da advocacia, há 15 anos atuando no Vale dos Sinos, região paranhana em geral aqui. Precisando, entre em contato com a Francesca Advogados. Ao Atacado Leia, que fica perto da rodoviária, não tem como errar. Uma infinidade de coisas. E pra gente que é fitness, marmitinhas, clara de ovos pasteurizados. Acertei hoje. Na verdade, né, galera, pra quem o Atacado Leia, na verdade, hoje se tornou um supermercado. Porque Super. porque tem padaria, tem açougue, tem de tudo lá, Tem de então. tudo. Minha mãe faz rancho lá. Só vender anilha, né? Anilha, E o que eu Não tem acho equipamento. bem legal lá no Leia é que eles vendem aqueles potezinhos pra você fazer marmita e deixar congelado, né? Isso também é bem legal, ajuda bastante. Tem Nossa, tem também. um lado só de potinho de marmita, outro lado só de plástico, outro lado só de guardanapo. Às vezes, quando eu não tenho nada pra fazer no sábado, eu vou lá dar um rolê na tua casa. Porque tem muita coisa. Vamos lá pra conhecer o Atacado. Dá um rolê, tu também faz isso. Não tem coisa melhor. Só não vai na parte das balas, que tem muita coisa. Né? Tem chocolate, Tem coisa. vai nos hortifruti, vai nos arrozinhos, parboilizado. Botar o corredor proibido dos... Corredor proibido. Dos... Como é que fala quando a pessoa assiste? Telespectadores do podcast. Vamos classificar como faixa de Gaza. Então, quero agradecer ao Atacado Leia. Então, pessoal, faça seu dinheiro render mais, vá para o Atacado Leia. Quero agradecer também a Clínica Movion, que está situada na cidade de Igrejinha, que oferece os serviços de pilates, liberação miofascial, quiropraxia, nutrição. Então, vá conhecer a clínica. E não esqueça que nós temos uma live semana que vem, no sábado, a partir das 14 horas. A gente vai estar na clínica lá e tem muita surpresa e você vai conhecer a clínica. E com certeza, né, você vai vir para essa clínica, porque essa clínica eu super recomendo. E a Paradox, que a gente não pode falar surpresa ainda, mas aguardem que logo na cidade de Taquara vai ter uma Paradox. Exatamente, galera. Já tem em Parobé. Exato, temos a Paradox na cidade de Parobé, então, ressaltando, pessoal, se você é uma pessoa que treina aqui na região e quer conhecer uma estrutura diferenciada com vários equipamentos, já começa pelo fato que o quê? Você entra na academia, de um lado um prédio é só para equipamentos de musculação e do outro lado você entra, mas tem 2 prédios. Cardio. O do outro lado é só de cardio funcional. É incrível. Ai, Alana, conta pra gente como é que vai ser aqui. Sem contar, né, pessoal? Tem o pessoal que tem vontade de ir pra academia, mas tem um filho, tem espaço kids. Tem o pessoal que treina ao meio-dia e quer voltar pro trabalho. Tem os chuveiros. Foi lá, quer lavar o cabelo, não esqueceu de levar um shampoo e um secador. Tem tudo isso lá. Então, acabou as desculpas. Paradox, então, na rua do centro de Parobé, em frente ao posto aquele principal ali de gasolina. E logo a gente vai ter a Paradox aqui na cidade de Taquara também, mas eu vou deixar vocês um pouquinho mais curiosos quanto a isso. E enquanto isso, Premium Light, um valorzinho assim, não tem desculpa, pessoal. Hoje em dia não tem desculpa. Venha treinar, ser fitness como a gente, ser monstrão como meio fit, meio fat, ser grandona como a Alana, como o Alexandre. Eu tô tentando.
Perfeito então, meu povo. Muito bom. Olha. Eu gostaria de passar o próximo slide, que eu acho muito interessante, né? Quem é aquele gatão ali? Faz tempo já, né? Que é legal, porque quando você se forma um profissional, né? Você faz um juramento, né? Sim. Você se compromete a dar o teu melhor para o paciente. Então, cara, quem está iniciando agora, quem é que está se formando, quem é que está estudando, bota na cabeça. Você deve se tornar o profissional que você gostaria que atendesse a sua família. É o resumo da tua vida como profissional. Olha, Tá. tua sogra, Kelly. Não conhecia, não. Quanto tempo faz que tu é formado? 2017. 5 anos, né? Tu 5, pensa em 6. fazer algum outro curso, uma outra pós que tu tá fazendo? Uhum. Quer contar pra nós? Ah, sim. Eu, no meu modo agora, eu pretendo só seguir na nutrição, Tá. porque quanto mais estuda, mais coisas tem para estudar, né? E eu ainda quero me tornar uma referência no que eu faço, né? Já é, né, William? Já é, né? Não. Já é. Ele quer mais. O céu é o limite, né? E então eu quero ser mais extremamente bom no que eu faço, né? Tu tá fazendo algum curso, alguma pós Isso. no momento? No momento estou fazendo na Uniguaçu, lá com o Vini, né? Então a pós de Bodybuilder Coaching, né? Que a gente aborda ali de como trabalhar com a reposição hormonal, a alimentação em alta performance, divisão, metodologia de treino, desde que seja de um período de você entender como você vai tratar uma lesão no teu paciente. Cara, é a única pós-graduação no mundo que fala sobre o bodybuilder, tá? É fantástica. E nós do Brasil, o pessoal tem que entender, a gente vincula a alta performance à musculação, a gente está passos, anos-luz à frente de questão de material humano de atleta e conhecimento científico em qualquer outro país do mundo, tá? Então isso é muito importante ressaltar. A única pós-graduação de bodybuilder no mundo é aqui no Brasil, tá? Perfeito. Se tu tivesse que deixar uma frase, um legado pro pessoal, Legal. o que tu deixaria dito para esse pessoal que não treina e tá iniciando e o que já treina permanecer? Excelente. Dá para citar duas. O pessoal que está iniciando ou que pretende iniciar ou que deve iniciar, cara, quanto mais exercício praticar, quanto mais tu te dedicar na tua alimentação, menos tu vai entrar numa farmácia, tá? E o que estão treinando, já estão evoluindo, cara, pensa que é um caminho, tá? Pensa que é uma escada. Todo dia tu vai dar um passo, cada vez busca teu melhor, seja melhor, mas mantenha a disciplina e o comprometimento, tá? Essa é a única ferramenta e a única essência para o sucesso. É o que eu digo, né? Ninguém acorda focado todo dia querendo treinar, suplementar, fazer dieta. Mas se tu não fizer por ti, é que nem o Fernando falou. Ninguém vai fazer. É foco, disciplina. Não existe. Não De existe outra fórmula forma. mágica. Exatamente. Jô, você está tão quietinho, Jô. Eu, na verdade, tô Ele tá cansado. ele- Cansado. Ele tá prestando atenção na aula. E eu também prestei atenção. O Jô porque... tá quietinho aí. Não, mas hoje eu aprendi um monte de coisa. Tá. E ele virava. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Não, isso aqui é uma aula pra... Depois eu vou querer todo esse PowerPoint aí. Tá bem, ó. Show de bola. Vamos fechar então a live por Vamos hoje? fechar hoje. Quer deixar algum recadinho a mais ou era isso? Pessoal que quer um espaço conosco aqui, que queira anunciar o seu produto, procure a gente, tá? A gente tá respondendo vocês no Instagram, ou eu, ou a Jenef também, que é nossa representante comercial, ou chama ali no Instagram mesmo que a gente responde. Perfeito, galera. Pessoal do Instagram, muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Semana que vem tem mais, tá? E pessoal do YouTube, Se inscreva. se inscrevam no nosso canal, por favor. Ative o sininho de notificações, Deixa esqueça de um oi. E comenta também. comenta, compartilha, curte, ajuda o nosso canal e a nossa família a crescer cada vez mais. Lembra que isso aqui é totalmente gratuito, a única coisa que você pode nos ajudar é pelo menos curtindo, né? E divulgando. Mas enfim, bom final de semana pra vocês e nos vemos semana que vem. Até mais! Abraço, galera! Oh.